Fala galera, beleza? Podcast Sinalizando o Reino, temporada 2022, episódio 01. Caraca, estamos aqui de volta. Eu tava com saudade, né? E aí nós estamos com algumas novidades aí, essa mesa maravilhosa aí, feita pelo nosso amigo Jefferson Dias. E pedi para ele fazer bem grande, para a gente receber mais convidados, para a gente poder ficar mais à vontade. Um abraço, produção, sempre aí comigo, David. E hoje a gente está aqui recebendo nosso amigo Marcos Paulo, vulgo Papito, né, conhecido como Papito, para trocar uma ideia, para conversar um pouquinho sobre a história dele, sobre um momento bem difícil que ele passou aí ano passado. A gente vai estar falando também sobre isso. Mas fala aí, que bom ter você com a gente, que honra você estar aí iniciando, né, esse podcast com a gente em 2022. Demoramos um pouquinho, porque a gente entendeu que era um tempo de dar uma parada, dar um respiro, uma renovada, uma mudada, e aí a gente está aí com muitas novidades, muitos convidados, a lista é muito grande para esse ano e a gente está querendo cumprir até o final do ano a nossa listagem aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Isso aí, pastor Rafael. Rafael. Obrigado pelo convite. Show, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui essa noite com vocês, né? Espero que eu possa de alguma forma acrescentar na vida das pessoas. E a gente busca pelo menos uma, né? Se a gente conseguir alcançar de alguma forma uma pessoa, pra gente vai ter... Para quem não conhece, né, o nosso lema aqui é podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam justamente com esse propósito, né? Que esse bate-papo, que essa conversa edifique as nossas vidas, né? As nossas vidas e também a vida do outro, né? De alguma forma, né? E conversar é muito bom, né? Bater papo, sentar à mesa, beber uma água, um calor danado, né? E a gente tá aí firme e forte. Mas eu vou fazer só uma pergunta inicial assim, da onde que saiu o Papito? Você lembra? Cara, eu acho... te conheci como Papito. Aí... eu também me conheço por Papito desde criança. É mesmo? Meu pai uma vez chegou em casa e aí acho que inverteu, né? Ao invés de eu chamar ele de Papito, ele me chamou de Papito e aí ficou. É mesmo? Ele sempre me chamava de Papito, aí dependendo do lugar as pessoas não me conhecem como Marcos Paulo, não. Marcos Paulo, olha que nome de gente séria, né? Diferente, né? Diferente, rapaz. E aí, como é que tá? Vamos começar aí contando um pouquinho a sua história, a sua trajetória. Né? Você, te conheci lá na Igreja Batista Central de Nova Cidade. Pastor Altino Pires. Também está na minha lista, tá, gente? Tá na minha lista, com certeza. Vai conseguir trazer? Vou tentar. Persevera aí, vamos orar. E tenho certeza que vai ser benção esse bate-papo. Mas onde começou, assim, a sua história em relação a como é que foi a sua infância? Você veio de um lar cristão, hoje você é membro da PIBITA, né? Primeira Igreja Batista Boraí, Pastor Ivaí. Pastor Ivaí, forte abraço aí para você, se estiver assistindo. E como é que começou mais lá no início? Você veio de um lar cristão, como é que foi esse início? Cara, não, eu nasci em Aparecida, né? São Paulo. E Aparecida é uma cidade muito católica, então eu vivi em um lar católico, fiz primeira comunhão, comecei a fazer crisma. E aos 14, meu pai já morava aqui no Rio, fazia 2 anos, então com 12 anos meu pai veio morar no Rio. Aí meu pai ficou aqui um período de 2 anos, e aí ele trouxe a minha mãe e o meu irmão para passar 15 dias aqui, eu não quis vir na época. E aí depois de 15 dias minha mãe voltou para lá falando que ia vir embora para o Rio. Então, assim, no início para mim foi muito ruim, porque, cara, eu não queria, tinha toda aquela vida de interior e tal. Mas faltando poucos dias para minha mãe vir embora, eu resolvi vir também. Era a princípio um período de 6 meses que a gente ia ficar aqui. Certo. De 6 meses já tem 17 anos. Nunca imaginei que você tinha nascido em São Paulo. São Paulo, Aparecida. Aparecida do Norte. Isso aí. Aí veio você, família toda. Aí veio meu pai já morava aqui, minha mãe, eu e meu irmão e tal. E aí eu comecei a trabalhar no posto, onde meu pai trabalhava, no posto de gasolina. Com 14 anos eu já trabalhava lá. Aí trabalhei dos 14 aos de 19, que aí foi quando eu fui pro quartel. 19 anos eu... Engraçado, quantos anos? 14 anos de idade já trabalhava no posto? Não, eu já trabalhava em São Paulo. Trabalhava em São Paulo. São Paulo tinha um programa que se chamava CIFAC, era Centro de Integração e Formação ao Adolescente e à Criança. E lá você ia para lá, fazia curso, e quando eles viam que você estava preparado, você virava guarda-mirim. Aqui eu acho que tinha guarda-mirim. Tinha, é verdade. Então já era remunerado. Eu lembro que com 13 anos eu ganhava R$256, Caramba. que era um salário mínimo. E então você trabalhava até os 18. Depois de 18 eles te mandavam para casa e tal, pra você seguir sua vida.
Então, desde 12 anos eu já fazia parte desse programa, então sempre trabalhei. Entendi. E mas lá na Aparecida, nesse período que vocês ficaram lá, sua família era bem praticante, né, da fé católica? Cara, minha mãe era frequente, né? A minha mãe, meu pai sempre foi. A minha mãe, ela era professora de primeira comunhão. Pô, legal, pô. E assim, na verdade, a cidade, ela gira em torno da igreja. Eu passei lá esses dias. Então, é uma cidade muito católica. A cidade, ela gira quase 100% em torno da igreja. Da igreja, né? Interessante. Aí veio para cá e continuaram aqui também? Aí eles continuaram ou se afastaram um pouquinho? Não, aí quando a gente veio para cá, passou um período, a minha mãe começou a visitar através de uma amiga dela, uma igreja evangélica e tal. E aí sempre chamava, mas nunca me simpatizei com o evangelho, na verdade. É mesmo? Eu tinha uma certa birra. Me identifiquei, pô, eu também não. Eu tinha uma birra porque o santo não casava. Não batia. É mesmo, cara? Eu falava que nunca ia entrar numa igreja evangélica. Eu também falava que nunca ia entrar, que eu não gostava. Minha mãe, quando chamava para ir para a igreja aqui, tava de crente, o pessoal não vou não. Também zombava. Entendeu? Mas Deus tem os propósitos dele, né? Respeito demais, né, nossos irmãos católicos, a fé deles também. E minha família continua hoje sendo toda católica e tem um carinho imenso por eles. Um abraço aí para minha família. E a gente vai convivendo, a gente vai respeitando e vamos seguindo. E aí você foi até os 19, aí 18, 19, aí você vai pro quartel. Aí começa o negócio a ficar arrochado, né? Eu fui pro quartel em 2010. Em outubro de 2019, eu sofri acidente de moto pela 4ª vez. Era bastante bagunceiro. Fazia besteira, pra cair 4 vezes. Eu lembro que em outubro de 2019 eu vi do Ita Music, né, na época era Ita Show, eu tava batendo pega na avenida ali, quando chegou na frente do Veragua, eu atropelei um cachorro, tava uns 130 por hora. E ali... Só que nesse dia, Patrícia de Janete, sei, eu falei pra ela assim, Patrícia, pô, minha amigaça, ela sempre me convidava pra ir na igreja. E eu lembro que um dos carnavais que a gente passou junto, a gente estava saindo para ir pro carnaval, ela falou assim, pô, vamos fazer uma oração aqui. Só que, velho, aquilo me chamou a atenção porque a gente, né, fez uma roda e ela conversou com Deus de uma forma que eu nunca tinha visto alguém falar. Pô, legal. E aí ela pediu para Deus levar a gente, guardar, levar a gente em paz, em segurança e tal. E, cara, aquilo, eu tava indo pro carnaval, pra mim, e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, ela conversou com Deus, velho. Pra mim era meio que automático, eu acordava, fazia a reza ali e tal. E na época, isso tem muitos anos, eu acho que o católico mudou muito de um tempo pra cá. E aquilo ficou batendo na minha cabeça, cara. Ela falou com Deus, cara, de uma forma que eu nunca... Mas nesse período você já estava indo, frequentando Não. Ainda não? Ela só me convidava e aquela oração me marcou. Marcou você, caraca. E aí eu lembro que no dia que eu sofri acidente, eu passei na casa dela e falei assim, pô, eu vou num culto hoje lá em Vila Rica. E aí ela, pô, você vai gostar e tal, me incentivou pra caramba, primeira vez que eu ia no culto. Legal. Cara, eu não fui. Eu desviei a rota, fui lá pro Ita Music, fui na praça da praça, fui pro Ita Music. E aí quando deu 3 horas da manhã, o cara, vou embora, os amigos, pô, tá maluco, tá no meio da noite, não, vou embora. Aí veio eu e mais 2, aí fomos bater pega, foi onde eu caí de moto, né, me machuquei todo. E aí no domingo, pra onde eu fui? Pra igreja. Pra igreja. Domingo de noite estava eu lá todo ralado, segurando o short, porque estava tudo ralado, eu estava colando. E aí no domingo eu fui para a igreja. E assim, comecei a gostar, né? Acho que aquela oração que tinha falado comigo lá atrás, sobre a forma que ela falou, e aí eu comecei a ver que era um ambiente totalmente diferente daquilo que eu pensava. Porque a gente criou um bloqueio, vamos dizer assim, em questão de religiosidade, né? E interessante você falar isso aí, cara, né? Falar pro pessoal de casa que tá assistindo, o pessoal que é cristão, né? Como que, né, você pensa que não, mas um gesto, né, genuíno, de coração, uma oração, né? Você fala assim, pô, vou orar por você, ora, e como que isso faz diferença na vida da pessoa. Como marca as pessoas. Né? O bom de você falar que marca, porque assim, acho que se passaram uns 2 ou 3 anos, mas eu sempre lembrava daquela oração. Porque assim, era um negócio diferente, cara. Ela falou com Deus. Isso em 2010.
Não, isso... Já um pouquinho mais. Não, isso já era quando eu comecei a ir pro carnaval com Patrícia, já era tipo 2017, 2016. Entendi. Então isso marcou, e aí quando chega em 2019, eu sofro esse acidente de moto, e aí comecei a frequentar a igreja dela, a igreja do Pastor Altino. Pastor Altino. Fiquei de outubro até janeiro, aí em janeiro eu perdi a minha moto, que era o que mais me levava pra bagunça, era a moto. A moto. Aí perdi, meu pai na época falou que não ia me ajudar a tirar, porque preferia um filho vivo do que um... Perdeu, gente, ele perdeu pra polícia, tá? Foi pra polícia, né? Quando fala perdeu... Achar que foi assaltado. Não, perdeu. Não, perdi pra polícia. Mas perder tinha um propósito pra você, pô. Moto e aí eu lembro que dia 7 de fevereiro, cara, eu tava indo pra igreja fielmente, ia de manhã, de noite, não importa se tivesse saído no sábado, eu ia. O Pastor Altino tinha um culto lá na época, era 7 horas da manhã, domingo. 7 horas da manhã, lá domingo. Podia estar virado, mas eu ia. E aí, dia 7 de fevereiro de 2010, eu falei errado a data, 2010. 2010. Eu falei 16, 16 tem pouco tempo, eu estava quase casado. Raquel, me perdoe. Pô, entendi, eu tô quieto aqui esperando você corrigir. Porque 2010. Eu lembro de você na Central. Eu viajei na data. Eu tava na transição, saindo da igreja Batista Central para CIB. Eu comecei a namorar aqui em 2009. 2006, eu falei errado. Então assim, esse processo. Pô, eu peguei você um período lá ainda na Central. E aí, 7 de fevereiro de 2010, eu vou pra igreja, né, domingo de noite. Velho, cheguei lá, parecia que o pastor... Parecia que só tinha eu e o pastor lá, eu, o pastor e Deus. Nossa, quando começou a falar, a lágrima já começou a escorrer. Aquela parada que aconteceu comigo também. É muito bom para acontecer. Tudo escurece, aí vem o pastor, só tinha gente fica lá. Só você, o pastor e Deus. E o refletor de Deus vai em cima de você. E aí eu lembro que o pastor ministrou, teve louvor, mas assim, quando começou o louvor já estava desabando. E aí quando ele fez o apelo no final, eu nem senti o corpo lá na frente, quando choveu eu estava lá na frente. Então assim, e eu precisava daquilo, cara. Entendi. Porque eu tive uma adolescência muito conturbada, moto, meio sem limite, e eu tive realmente um encontro com Deus. Que bom, legal. E aí, no dia 7 eu aceitei Jesus, no dia 1º de março eu fui pro quartel. E assim, o tempo ali bem eu já estava encaminhado para ir. Entendi. E eu afirmo com toda certeza, se eu não tivesse tido essa conversão, eu acho que o caminho seria diferente. Com certeza. Porque nos 5 anos que eu fiquei no quartel, eu vi muita gente entrando lá e se desviando e tal, porque você fica muito tempo longe de casa, os costumes são diferentes, você acaba sendo doutrinado a não ter sentimento em algumas situações. Entendi. Porque, querendo ou não, o exército ele te prepara ali meio que para uma guerra, por mais que a gente não viva em guerra. Entendi. Então, tá sempre preparado. Eu ficava tipo 15, 20 dias longe da minha família e teve um momento que eu passei a não sentir falta. Entendi. Entendeu? Então, mas eu estava alinhado. Eu fiz aliança com pessoas no quartel que também eram cristãs, então isso me ajudou muito. Porque, tipo, às vezes eu estava longe da família, mas eu tinha um apoio de um amigo que me dava. Então, sempre estava, às vezes, ia na igreja do cara e tal. Porque se não fosse, de repente seria diferente. Seria diferente. No período que você voltava, né? Ficava em casa, você ia se alimentar lá na igreja. Isso aí. E ajudou bastante, né? Esse período no quartel. 5 anos, cara, você ficou? 5 anos. Você ficou no mesmo quartel Leandro, não, né? Não, Pastor Leandro cortava cabelo, Leandro era barbeiro. Pô. E assim, ajudou muito na formação do seu caráter também, né? Como você falou, você era um cara meio indisciplinado, meio pipa voada, né? Adolescência e tal, e acho que todo mundo passa por esse período. Passa. Todo mundo passa, tem seus momentos, né? E eu passei também, mas assim, quando Deus tem um propósito para nossa vida, cara, Ele vai tirando aquilo que a gente, né, que tem atrapalhado o propósito dele se cumprir, e vai encaixando as pessoas, né? No caso foi a Patrícia que te abençoou, e vai te colocando em lugares para que o propósito dele seja cumprido, e que pra gente também seja moldado. Né? Então, pô, o período que você ficou com o quartel, com certeza te ajudou muito na formação do teu caráter como pessoa, como ser humano, como homem. E aí você sai lá do quartel mais fortalecido, né? Firmado na fé, graças a Deus por isso. E aí continua sua trajetória na Central, né? Eu saí, na verdade, fui mandado embora, né? Você teve um problema no olho, né? Conta aí pra gente. Eu entrei em 2010, daí em 2011 eu engajei. E aí, passou alguns meses, eu descobri que eu estava com catarata no olho direito.
Rapaz, novo. Tinha 21 anos, pô. 21 anos, 21. E aí fui ao médico, ele, cara, tá com catarata, você tá com 15% de perda na visão. E aí eu fiquei 6 meses fazendo tratamento pelo exército. E aí passou 6 meses, o médico, cara, você tá muito novo, eu vou te dar alta. Me deu alta, volta à função. E aí em 2012 eu fui promovido. 2013, aí 18 de dezembro de 2014, eu cheguei lá no hospital para fazer um exame de rotina, no oftalmologista. Cheguei lá bom, pô, chegando no Natal, cara, só alegria. Cheguei lá bom e saí de lá com laudo de deficiente visual. Caramba! Entrei bom, quando o cara começou a fazer os testes e tal, aí coloca o olho aqui. Quando eu coloquei o olho direito no aparelho, ele, o que você está vendo aí? Nada, não é possível. Olha de novo, nada. Aí aumentou, nada, só tô vendo uma mancha aí. E aí ele, cara, você não está enxergando esse olho não. Eu falei, pô, mas eu estou dirigindo normal, minha função, ele não tá, pô, a sua direita foi perdendo, foi sobrecarregando a esquerda, aí me tomou habilitação e me deu um laudo de cegueira temporária, né, no olho direito. E aí eu estava com 20% só da visão. Isso foi 18 de dezembro, quando foi dia 28 de fevereiro, no dia do meu aniversário, eu recebi uma ligação do quartel, que era para eu ir lá assinar minha documentação que eles estavam me mandando embora. Caramba, cara. E aí me mandaram embora. Você tinha o desejo de seguir a carreira militar, né? Tinha, eu quando era moleque eu viajava, vendo os caras descer de helicóptero, de rapel, sair da água camuflado, e aí não me deram opção, me mandaram embora. Eu fiz uma cirurgia normal, 2 a laser, aí não fiquei bom, né? Eu sou considerado hoje deficiente visual de um dos olhos. Entendi. E aí me mandaram embora, e aí eu tive que recorrer na justiça, tá agarrado até hoje, tem mais de 7 anos isso já. E eles estão esperando para ver o que vai acontecer. E aí quando você sai de lá, você tem que se virar, né? Pô, velho. Aí você dá aquele tipo assim, eu tava vivendo uma vida muito confortável. Tô numa parada que eu gosto. 24 anos, eu tinha um carro que eu queria, que na época era Export, eu conseguia colocar minhas tralhas tudo dentro dele. Tinha modo de trilha, tinha equipamento de voo. Gostava de fazer bastante esporte radical. Fazia aula de surf em Niterói. Eu tinha os equipamentos de rapel que eu comprei junto com o Leandro. Então, assim, você se bancava, né? Eu ganhava na época com quase 3 mil com os auxílios e tal. Então assim, 24 anos eu tava vendo, confortável demais, cara. Demais. Aí mais uma vez. Aí de repente. Baque. Caraca, e aí você vai para dentro da selva, você tem que aprender a. E aí em setembro, dia 20 de setembro, eu tava fazendo 1 ano de namoro. Eu arrumei um bico para fazer na obra. Não sabia nada, não sabia. Nada? Igual eu? Nada. Sabia segurar um martelo, cara. O cara que não ia martelar era martelar o dedo. Caramba. Mas aí comecei a ir para fazer esse bico. E aí comecei a gostar do que eu tava vendo, cara. Mas também eu não tinha outra opção. Eu gostava. Você tinha que botar a cara em alguma coisa. Só de advogado era R$500 por mês, pô. Tinha que pagar. Eu fechei com ela na época em 14 parcelas de R$500. Caramba. E aí eu começo a trabalhar fazendo bico, e aí eu fazia bico de dia, chegava em casa de noite, eu ia estudar o que eu estava fazendo. Ficava vendo um vídeo no YouTube, como é que fazia tal coisa, chegava na obra no dia seguinte, estava com a cabeça fresca. Porque eu aprendi uma coisa no quartel, cara, coisa que você falou aqui, caráter, a gente aprende muitos valores lá que, cara, você tem que tentar dar o seu melhor onde você estiver com o que você tem, entendeu? Então o que eu tinha naquele momento? Era aquele serviço, pô. Então eu tinha que fazer o meu melhor, porque eu precisava receber. De repente ia aprimorando o que eu estava fazendo para ganhar um aumento, porque eu ainda tinha esperança de voltar para o quartel. Ah, entendi. Então porque estava na justiça e tal, processo. Mas eu precisava dar o meu melhor onde eu estava. Tanto quanto eu dei no quartel. Então, tudo que a gente na vida vai fazer, a gente tem que tentar dar o nosso melhor com o que a gente tem. O podcast aqui vai melhorando, mas você tem que começar, pô. Entendeu? A gente sempre tem aqui, o nosso lema aqui, né, produção, é continuar, cara. É constância. Isso aí. Fazer o que você pode fazer com o que você tem na mão. Você tem que começar, entendeu? E se você também esperar as melhores condições para você fazer, talvez você nunca faça. É igual tipo assim, vou esperar as melhores condições para casar. Quando o cara que casa, só casa difícil. Eu não conheço um amigo que casou bem, todos eles casaram enrolados. Aí depois que casa, não, vou esperar melhorar minha vida financeira para ter filho, outro assim, entendeu? Então assim, é que você falou algo importante até pra galera que é nova aí, né, juventude,
Pra se dedicar mesmo àquilo que Deus tem colocado na sua mão para fazer, pô. Tem que fazer, cara. E assim, são coisas que, por exemplo, você começou o seu podcast aqui, já melhorou muito se você olhar para trás. Verdade. Entendeu? Por que você melhora? Porque você sente a necessidade de melhorar. E por que você melhora? Porque está desconfortável, pô. Então, quando a gente está vivendo desconforto, a gente melhora. Quando você acha que está tudo tranquilo, a minha vida, por exemplo, eu achava que estava tudo bom, pô. Mas quando eu fui jogado no meio do desconforto, irmão, você foi obrigado a correr atrás da mudança. Porque dificilmente você vai ver uma pessoa que ela vive num ambiente desconfortável que ela não pensa em mudar. Verdade. Então eu aprendi que o desconforto ele gera mudança. E aí você começou a estudar, começou a aprender? Comecei, filho, Fitec era uma benção, né? Curso gratuito, me inscrevi. E aí passou um período bem pequeno e eu comecei a trabalhar sozinho. Entendi. Tive a oportunidade, aí meu irmão na época me ajudou a comprar as ferramentas, a Raquel, que é minha esposa, ajudou a comprar as formas de silicone. Começou aquela parada das formas, né? Silicone, né? Silicone. Aí meu cunhado deixou eu colocar na casa dele, vamos fazer um teste aí, cara. Até que coloquei lá, deu certo, ficou bonito, cara, até hoje lá. Só observação importante nisso aí, antes de te cortando, como é que é importante as pessoas, né, nesse momento. Porque as pessoas somam, né? As pessoas que acreditam em você e te levantam, né? Isso é importante. A gente sempre dá honra àqueles que também estão com você na caminhada. Isso é legal pra caramba. E assim, são coisas que você tem que se apegar nesses momentos, cara. Verdade. Porque senão o cara pira. É Deus, em primeiro lugar, é família, amigos. E sempre vai ter gente, cara, pra te ajudar, pra te abençoar. E aí comecei ali a trabalhar com a construção. E aí comecei a gostar, só que assim, eu comecei muito do nada, muito ferrado, muito do zero. Então, e comecei num ano ruim, porque 2015 eu tinha estourado aquela bomba da Lava Jato, ninguém queria investir. Então, fui para a selva foi punk. E aí, com esse ensinamento do quartel, que eu tinha que tentar dar o meu melhor com o que eu tinha, onde eu fui aprendendo, fui me capacitando, acredito que foi Deus que dá essa injeção de... Cara, tinha dia que tava tudo ruim, mas... Pô, tinha dia que eu não tinha... Você me tira R$10 para comer uma quentinha. Eu ia num cara que tinha ali, na 40, ele fornecia quentinha pro meu pessoal e eu almoçava lá para pagar depois. Porque eu tava esperando o dinheirinho entrar, que era para pagar o pessoal, pagar pra material. Movimentar, né? Porque o país estava em crise, estava ruim para todo mundo. E, cara, você tem que tentar fazer... Você empreender no Brasil é muito difícil. E muitas vezes você tem que ser malabarista, cara. E eu que tinha começado muito do zero, no negativo, eu tinha que pegar um pouquinho que ganhava, tinha que reinvestir, tinha que comprar mais ferramenta, tinha que comprar as coisas, não tinha nada, pô. Entendi. Carro e tal, tudo isso aí você tinha que... E aí foram... 2016, comecei em 2015, aí em 2017 eu abri uma loja de gesso em Papucaia, mas a gente pegou um volume muito grande de serviço de clínicas, aí eu tive que fechar a loja. Meu irmão que tocava a loja lá e tal, eu falei, cara, eu preciso de você para me ajudar na rua. E aí em 2019 eu casei, né? Benção, manda. Benção, minha esposa, um beijo, eu te amo. Câmera aqui, ó. Raquel, benção, que chegou. Rapaz, essa mulher aí, eu vou te falar, é guerreira demais. Fechamento, né? Você tá doido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dela, daquela. Ela é guerreira demais. Com certeza. E aí casei. Casamento top, tá, gente? Não, aqui um parênteses aqui rapidinho. Você comeu bastante, mano? Rapaz, ó, sai rolando aqui casamento. Benção demais. Eu comi quase nada. Rapaz, você não é crente, não. Eu tinha latado de foto. Rapaz, eu comi demais. Comi pra caramba. Não, eu comi assim depois. Foi benção. O casamento foi benção, assim, foi muito legal. Tanto no religioso, a festa, de uma forma geral. E aí você começa a voar voos maiores. Então, começa a crescer, né? 2018, final de 2018, eu peguei uma obra no Alcântara. Cara, que essa obra, acho que é o desejo de todo cara que tá na crescente. Era uma clínica e dessa clínica, se a gente fizesse bem feito, tinha oportunidade de fazer outras. E aí, meu irmão, fomos para dentro, fizemos a primeira, fechamos o ano bem, porque já fechamos o ano com um contrato bom, que a obra era dezembro, janeiro, fevereiro. E aí a gente começou, aí fizemos a primeira, depois fizemos a segunda, a terceira. Eu sei que no ano de 2018 nós fizemos 6 clínicas. Então, tava muito bom. Só que tinha uma outra pessoa, que eu era sub-empreiteiro, a pessoa que ela tinha o contrato na mão, infelizmente eu vejo dessa forma, ela entrou por um caminho
A gente estava ganhando bem, eu estava construindo minha casa, que eu ia casar no ano seguinte, e a pessoa entrou por um caminho que eu avisei algumas vezes que ia dar problema. E foi dito e feito. Deu problema. Quando chegou janeiro de 2019, faltando 4 meses para eu casar, o contrato deu problema. E aí algumas pessoas que trabalhavam com a gente ficaram para trás. E eu tinha, casa show, um monte de loja que pagava, contava com aquele contrato. E assim, eu comecei pequeno, comecei do nada, então não sobrava dinheiro, era tudo muito contado e você tinha que reinvestir no negócio também, pô. Entendi. Entendeu? E aí perdemos o contrato, casei muito quebrado, muito enrolado, mas casamos, graças a Deus. Raquel todo tempo ela sempre me ajudou, sempre me apoiou. Show. E aí a gente casou em maio, quando foi em junho, um amigo me chamou para participar de uma obra lá em Casimiro de Abreu, que era só para fazer o revestimento de um container por dentro. Daí eu fui, cheguei lá, fiquei encantado com a obra, cara. Caraca, é um container, esse negócio se movimenta. Fizemos uma obra, moço. Cheguei em casa, ficamos alguns dias lá. Cheguei em casa, comecei a procurar, pesquisar, porque assim, eu sempre fui muito curioso. Isso é bom, isso é legal. Eu via a pessoa fazendo as coisas, eu queria, talvez não aprender, mas eu queria pelo menos saber o que era, pô. Foi quando eu comecei com gesso 3D, foi na curiosidade. Eu lembro que eu comprei 2 formas, acertei uma, a outra quebrou, comprei 200 kg de gesso, falei, vou fazer. Aí nas primeiras 50 quebrou. Aí eu fui lá na loja e falei, a senhora me vendeu o gesso errado. Ela, não, tá certo, é porque tá frio, você tem que esperar um pouco mais. Aí comecei a fazer e acertei. Acertou. Então assim, você tem que tentar, cara. Eu também não tinha outra escolha, pô. E eu não, um ponto importante, eu não podia arrumar emprego de carteira assinada. Porque você estava... Por causa do processo do quartel. Então assim, eu não tinha escolha. Ou eu me reinventava, me desdobrava, ou eu ia ficar pior do que estava. E aí eu comecei a pesquisar sobre curso, coisa de casa container e tal. E aí descobri que tinha um curso lá em São Paulo. Eu tinha acabado de casar, casei em maio, tava muito duro, mas cara, eu vou fazer esse curso lá. E aí lembro que meu concunhado pagou no cartão para mim 10 vezes. E aí consegui, não fui nem de avião, busão, vamos de busão. O curso era sexta e sábado. Cara, na quinta-feira eu tinha um dinheiro, pouco dinheiro. Esse pouco dinheiro sumiu, porque um funcionário pediu vale, a moça que eu tinha um galpãozinho alugado pediu adiantamento do aluguel porque o filho estava doente. Aí eu consegui pagar o cartão. Falei, cara, vou contando que o cartão vai virar amanhã, já estava com o curso, né, comprado. O cartão vai virar amanhã, eu me viro lá. Aí peguei o ônibus, 9 horas da noite da quinta-feira, e fui para São Paulo. Avenida Paulista, cheguei lá no dia seguinte de manhã, fui direto pro curso. Aí cheguei lá no curso, né, top demais. Aí na hora do almoço, eu tava contando moeda, cara. Na hora do almoço, e assim, eu vi que era um público que tava totalmente diferente era uma vibe diferente, Entendi. Uma molecada com família bem estruturada, mas eu tava lá, cara, eu queria aprender. Isso aí. E aí na hora do almoço, um moleque lá falou assim pro professor, vamos almoçar ali no Paris 6. Aí eu pensei, Paris 6, pelo nome, esse bagulho deve ser caro pra caraca. Pra quem tá contando moeda, aí o professor, não, vamos almoçar aqui embaixo mesmo. Aí, cara, eu não coloquei nada no prato, deu R$50 a comida. 50 conto, cara. Falei, meu irmão, se é no Paris 6 ia dar 200. Aí, comi, só que aí, a gente que vem da selva, a gente fica malandro, né, cara? O que eu vou fazer na parte da tarde? Eu vou me encher, porque tinha uma mesinha com salgadinho lá. Amanhã eu vou comer salgado a manhã toda, vou chegar na hora do almoço aqui e minha comida vai dar R$10. E aí, participei da aula à tarde toda, 7 horas, aí, cara, agora tem que procurar lugar para dormir. E aí comecei no Airbnb procurar. Avenida Paulista, 500 contas diária. Aí arrumei um hostel, eu nem sabia que era hostel, a 30 quilômetros de onde era o curso, vou para lá. Peguei o Uber e fui. Cheguei lá, velho. Cadê que o cartão passava para pagar a hospedagem? Não tinha virado. Não tinha virado. E aí eu olhei no aplicativo, caraca. Liguei pra Gesso, me socorre aí. Aí Gesso mandou pra mim, aí consegui entrar no hostel, aí a mulher falou assim, isso aqui é quarto compartilhado, pode entrar mais um monte. Não tem problema não, moço, quero dormir.
Já dormi que amanhã tem curso. Aí no dia seguinte peguei a mala, fui pro curso, já tava mais esperto, né? Correu a barriga amanhã toda. Escaldou? Comi salgadinho amanhã toda, disfarçado de lá, salgadinho e suco. Fomos almoçar, comida, não deu nem R$20. Já tava... Você ir comer restaurante desse com fome? Não, filho, eu comi foi salgado, fiz valeu. Um prato desse tamanho, já é grande, o prato é grande. Aí, cara, o curso acabou às 7 horas da noite, mas assim, eu tava realizado, porque eu tinha absorvido muita coisa lá, muito conteúdo bacana. Ah, legal. Daí fui pra rodoviária, outra briga. Cheguei na rodoviária, o cartão não virou, cara. Entrou R$70 de limite no cartão. E aí fiz as contas, raspei o restinho de moeda que tinha, o cartão, paguei R$119 a passagem. Aí me sobrou R$18. Mas aí eu já estava com fome, já era para as 9 horas da noite. Rodei a rodoviária toda, o lanche mais barato que eu achei foi R$18. Cara, vou comer. Eu tô com fome. Aí comi o lanche, sobrou uma moeda de R$1. Liguei para Negão. Negão, preciso que tu me dê Negão, quem não sabe, pastoreando. O pastoreando. Preciso que tu me dê um bonde amanhã, 4 horas da manhã. Falei, que vou chegar no rodoviário do Rio 4 horas da manhã. E se tu não conseguir me pegar lá, eu vou ficar. Ele não, pô, te pego lá. Cara, eu cheguei em casa sem dinheiro. Na segunda-feira ia ter dinheiro que ia entrar da obra que a gente finalizou na sexta, só que eu não consegui receber. Entendi. Mas assim, eu cheguei em casa cansado, sem dinheiro, mas cara, eu cheguei em casa realizado demais, porque o que eu fui fazer lá, eu consegui fazer, mesmo no meio das dificuldades, né, cara? Consegui. E aí onde a gente tá falando que, cara, se você for esperar de repente o melhor momento, tu não vai conseguir fazer, pô. Não vai fazer. Isso a gente aprende muito, eu aprendi no quartel alguns pontos desses, e no empreendedorismo você vai sendo lapidado com isso. Se você for pegar hoje grandes empresários que já chegaram lá na frente, velho, todos eles tomaram pancada antes de dar certo, entendeu? Uns mais, outros menos. Então, assim, você precisa fazer, cara. Isso aí também trazendo para a vida, né? De uma forma geral, né? Não é fácil a vida, né? A gente vai aprendendo, a gente vai errando, vai acertando, vai adaptando e vai continuar. Vai vivendo. E aí, cheguei na segunda-feira, no domingo, né? A cabeça fervendo de informação, cara. E quando eu começo a pensar muito, eu quero executar. E aí eu comecei a rodar em Itaboraí, procurando espaço, e aí achei o galpão, onde a gente montou a empresa. Achei o galpão, cara, era o espaço que precisava. E aí liguei pro cara, o cara na época me cobrou 6 mil de aluguel. Falei, não, 6 mil não tem condição de pagar. Aí ele, mas o que você quer fazer? Eu falei, não, vou montar uma empresa de container lá e tal. Eu expliquei a ideia para ele, perguntou quantos anos eu tinha e falei, porque um tempo conversando com ele, ele falou assim, quanto você pode pagar lá? Falei, cara, eu não vou nem falar, porque você me pediu 6 mil. Ele não fala, pô. Falei, cara, eu posso pagar lá R$1.500. Ele, que isso, cara? Eu falei, é o que eu posso pagar, pô. Tô começando a vida agora. Aí ele, eu fecho com você. Eu falei, mas eu preciso de contrato, pelo menos de um ano. Eles fecha. Aí comecei a procurar container, não tinha. Eu não tinha, porque assim, era um negócio um pouco mais caro. Entendi. Aí o que eu pensei, a obra, como que a gente faz a obra? Pega lá 50% do cliente, vai, compra o material, executa o serviço e tal. Certo, recebe o resultado. Fiz os anúncios, como obra em container. Na minha cabeça, o cliente fechando, vai me dar metade, eu compro todos os insumos e tal. De repente, se precisar, eu faço um contrato com ele um pouco maior, né? Maior no sentido de, tipo, você vai me dar 50% hoje, daqui a tanto tempo você vai me dar mais 20%. Aí, entendi. Aí comecei a rodar e achei uma empresa que tinha falido. Aí consegui contato com o dono, aí consegui negociar com o cara, e aí a gente conseguiu montar o galpão. E no que a gente estava montando, já consegui vender um, e aí começou aquele negócio crescer. Eu lembro, eu acompanhei, você foi acompanhando essa evolução. Começou, e assim, na mesma pegada. A gente começou a mexer com galpão, uma estrutura maior, eu não tinha como eu tirar dinheiro, eu tinha que reinvestir, pô. Entendi. Então a gente começou, o dinheiro que pegava, reinvestia, comprava equipamento. E aí eu lembro que a gente encerrou o ano de 2021 com 27 funcionários, assim, um faturamento
comparado ao primeiro ano de pandemia, pô, foi excelente. 21 ou 20? 21. Não, perdão. 2020. 20, é. 2020. Então, mesmo meio pandemia, né? Começou a pandemia. Foi dos 5 anos, para mim foi o melhor ano a nível de faturamento. Não, eu lembro que, né, até comentava com o Jack, caraca, Jack, olha só, pô, que maneiro, a empresa de papito lá, olha só os trabalhos, cresceu. Cara, muito maneiro, casa de container, aí o pessoal começou a fazer loja, começou a fazer tudo, né, escritório, um monte de coisa, né. E assim, a gente cresceu, né, eu nunca tive sócio, sempre fui sozinho, e conseguiu crescer com a estrutura administrativa e tal, só que assim, eu falei, toda a grana que a gente pegava, a gente tinha que reinvestir no negócio. Só para repetir, 27 funcionários. 27. A gente encerrou o ano com 27 funcionários. Aí iniciou 2021. A gente esperava que fosse melhor do que o ano anterior, mas janeiro começou meio esquisito. Janeiro costuma ser meio esquisito para muitos segmentos, porque o cara tem colégio, PTU, sim, PVA, são muitas coisas. É o mês do terror. Aí eu lembro que janeiro de 2021 começou meio esquisito, mas beleza. Em fevereiro, cara, o negócio começou a desandar. Em fevereiro a gente fechou alguns contratos, mas a gente não conseguia o container para comprar em canto nenhum. Nossa matéria principal. É o container. E aí ficamos 3 meses sem conseguir comprar container, 3 meses tomando prejuízo. O contrato estava fechado, né? E assim, hoje, falando já com a cabeça fora dali, eu teria tomado algumas atitudes que eu não tomei, mas é complicado também porque assim, por exemplo, se fosse hoje, eu não teria esperado tanto tempo para parar. Entendi. Devido a tantas coisas que aconteceram. Mas também, pô, a gente é guerreiro, a gente é brasileiro. Entendi. Tô desde 2015 lutando, pô. Mas sempre acreditando que vai melhorar, vai acontecer alguma coisa. Você tinha a promessa dos fornecedores que o preço ia baixar e tal. E ferro, tudo subindo todo dia. Então, assim, hoje eu já agiria um pouco mais com a razão. Com o empreendedor que não tem coração, não tem sentimento. Mas aí envolve muita coisa, porque você fica com aquela coisa de ter que mandar um monte de gente embora, são famílias e tal, então envolve muita coisa. E você acaba vendo algo que você lutou tanto para conseguir, você trabalhou de segunda a segunda por aquilo, e aí está se desfazendo pelo motivo principal que era a pandemia, pô. Eu não tinha como controlar que a China cortou a importação, que não estava mandando container. É uma situação externa, né? Que influencia. Como é que é? Controlável. Incontrolável. Invariável, né? Invariável. Que a gente não controla. Então, assim, e aí tomamos prejuízo fevereiro, março, abril, maio, quando foi em junho ali, cara, tem que entregar os pontos. Foi um momento muito difícil. Eu fiz algumas reuniões com o pessoal lá e o pessoal do administrativo, cara, não, a gente consegue, vamos tentar. E eu até tentei algumas vezes. Sim. Buscar outros meios e tal. E aí eu já estava com 38 funcionários. Aumentou ainda mais. E vamos tentar, só que aí eu comecei a entender que toda tentativa que eu tinha, as coisas estavam piorando, o material estava aumentando, e toda tentativa que eu tinha, por mais que os meus colaboradores eles estavam com boa vontade, ela atravessava todo mundo e batia em mim. Entendi. Entendeu? Então, e assim, aí eu já vinha tipo 5 anos sofrendo, tomando muita pancada, porque você toma, pô. Entendi. Entendeu? 5 anos desbravando, e aí quando foi junho a gente, cara, não vai dar mais, tem que fechar, e aí foi, pra mim, de toda a vida foi o pior momento. Porque foi o momento que eu tive que dispensar a galera toda. Na verdade, eu ainda tentei ficar com meia dúzia. Chama cliente para negociar, que o negócio está desandando e tal. E aí, moço, a pancada veio forte. Eu lembro que eu cheguei em casa na quinta-feira e falei, vai aqui, ó, eu vou ter que fechar lá, não está dando mais jeito, o negócio não melhora. E aí, uma observação, quando o container apareceu em maio, ele apareceu o dobro do preço que estava. Então, todos os 10 contratos que eu tinha fechado, ele dobrou o preço do container. Pagava 6 mil, chegou a 12, no de 6 metros. Pagava 8 mil no de 12 metros, ele estava 17, sem frete. Então, se todos os contratos me prejuízo. Porque ficou tudo defasou, né? O preço. E aí, cheguei em casa e falei, Raquel, ó, vai ter que fechar.
porque não tá dando mais e tal. E eu já tava muito desgastado, cara. Não, isso que eu ia falar, porque aí tem um desgaste também emocional. Eu já tava sofrendo de ansiedade, só que sem perceber que era crise de ansiedade. Já tava o início do lugar. Já não dormia mais, domingo pra mim era um dia muito ruim, porque a nossa despesa mensal de folha de pagamento chegou a 70 mil, pô. Eu dormia e acordava com aquela dívida, 38 funcionários. E eu nunca visualizei como 38 funcionários. Entendi. 38 colaboradores, com 38 famílias, sempre visualizei dessa forma. Por isso que fez eu insistir um pouco mais. Tentou um pouquinho marcar disso. Porque você falava com um, pô, tá mandando embora. Falava com o outro, cara, eu vou fazer a mesma coisa, mas eu não queria mandar os caras embora. Até que chegou um ponto, e aí a Raquel falou, cara, se é isso mesmo, beleza. Fazer o quê? Aí na sexta-feira cheguei lá cedo, fiz uma reunião com o pessoal, cara, a gente vai parar. Não tem jeito, aí ainda tentei segurar 6 pessoas. Eu comecei, aí na segunda-feira seguinte, comecei a ligar para todo mundo, dispensar funcionário, chama cliente para conversar. Cara, foi a semana todinha tomando pancada. Todinha. Domingo para mim era o pior dia da semana. É mesmo? Por quê? Hoje para mim é um dia alegre, um dia feliz, porque eu vou para a igreja de manhã, vou para casa da minha sogra almoçar, de noite vou para o culto também. Entendi. Por que era o pior dia da semana? Porque eu ficava sofrendo pela segunda-feira. Entendi. O sábado para mim era um dia tranquilo, agora domingo eu sofria. Porque você sabia que na segunda-feira você teria que enfrentar tudo de novo. Tinha que enfrentar tudo de novo, na segunda-feira eu tinha. E assim, a gente, se um falta, já te quebra. Se o cara que está responsável pela obra tal, se ele não consegue ir, e 38 pessoas, quanto mais gente você tem, mais o risco de você tem que a administração é bem mais difícil. Às vezes é coisa que o cara não controla. Por exemplo, a mãe do cara está passando mal. Entendi. A filha do cara acordou doente. Não tem o que fazer, não é nem culpa do cara. Então, assim, domingo eu sofria o dia todo. E quanto mais a hora ia passando, mais eu ia sofrer. E você conseguia nesse período aí, nessas semanas de domingo, você conseguia ir na igreja? Não, eu conseguia ir, mas assim, era sofrimento. Já a ansiedade. Ia com aquela crise de ansiedade por dentro. Até então eu não visualizava como crise de ansiedade. Entendi. Visualizava como um sentimento esquisito, algo ruim. Uhum. E aí quando ia se esticando, quando chegava à noite que eu ia para a igreja, cara, acabou o domingo. Amanhã tem que enfrentar tudo de novo. Então assim, e aí, só que é algo que já vem desde quando eu fui mandando embora do quartel. Ficou sendo defesa de obra. Já é algo que você vem tomando pancada, mas até então você vai aguentando, pô. Você vai criando uma casca, vai batendo e você vai segurando. Só que aí, essa semana que eu fiquei de dispensar os caras, cara, foi a semana toda tomando pancada. Pancada. Quando chegou na sexta-feira, a gente marcou de desmontar o galpão, de tirar escritório e tal. Pô, e aí pra mim foi o pior dia, porque eu cheguei lá de manhã e aí comecei a tirar as coisas e colocar dentro da caixa e a lágrima escorria. Caraca. E assim, não era por status, pelo nada disso. Não, sim, porque tinha sentimento. É um sonho realizado. Não, eu nunca visualizei como um sonho. Não. Porque o sonho que eu tinha era de ser militar. Aquele sim, sonho acabou. certo. Então a vida me trouxe algumas coisas que eu tive que me virar. Entendi. Então assim, eu via o pessoal indo embora, e aí eu começava a lembrar que, tipo assim, teve dia de noite que a Raquel foi comigo lá ajudar a colar logo. Entendi. Eu fiquei alguns sábados lá com o pessoal colocando piso. Então, e aí você vê tudo aquilo, tipo assim, cara, tudo que eu fiz tá se perdendo. Aí pegava uma caneca, botava na caixa e chorava. Aí pegava um porta-coisa, chorava. E aí chorava. E aí a manhã toda foi de choro. Aí fiquei lá de fora do galpão, olhando os caras cortar as paradas. Chorando, cara. E aí, naquele dia eu fiquei realmente só com 6. E aí vinha um funcionário ou outro que foi lá para ajudar e ele abraçava. Porque assim, cria uma família, né? Cria, cara. Porque muitas vezes você passa mais tempo com o pessoal do que em casa. Verdade, então você cria vínculo e a gente, na verdade, vive isso como igreja. Sim. Sobre o amar o próximo e tal. Então você vai criando um relacionamento, e aí você vê que, tipo assim, cara, o cara agora vai ter que ir pra selva dele, pô. É isso aí, vai ter que se virar. Vai ter que se virar. Então, você fica com aquilo tudo. E aí, você cria um grau também de afeto e de responsabilidade, cara. Né? E aí você vê que tudo desmoronando. Por exemplo, 2020 foi um ano que a gente trabalhou muito, que a gente... Cara, teve finais de semana, do caixa da empresa tá baixo, mas tá tudo pago. Entendi. Então a gente trabalhou muito em prol disso, de conseguir deixar a galera certa. Entendi. E aí eu lembro quando eu honrar os compromissos, né? Comecei a falar de fechar, alguns funcionários chegavam para mim, cara, a gente segura mais um pouco, a gente segura
Mas assim, você sabe que quanto mais se segurar, tipo, sua quinzena atrasou, daqui a pouco vira outra, daqui a pouco... Vai acumulando. E aí, cara, aí fui almoçar com o Bruno da Mata. Sim, aham. Fui almoçar com ele, aí quando chegou lá no almoço, falei, cara, tô passando mal, velho. Ele, que está sentindo? Eu falei, cara, meu coração parece que vai sair de dentro do peito, tô com uma dormência no braço. Ele, que isso, cara, que eu estava? Eu falei, não, tá tranquilo. E aí, acabei de almoçar, aí voltei pro galpão. Aí quando eu cheguei, os caras estavam acabando de tirar o escritório, cara. E engraçado que tudo que estava dentro do galpão, o escritório, eu visualizei na minha cabeça antes de ter nada. Entendi. Entendeu? Eu ia pra lá, eu ficava olhando, cara, o escritório vai ser assim, eu vou botar um em cima do outro, depois eu fiz a sala de reunião. Tudo eu tinha visualizado. E aí eu tava vendo tudo que eu tinha visualizado sendo desmontado. Aí quando foi umas 4 e pouco, eu falei pra um cara que tava lá, eu falei, pô, cara, melhor pro hospital que eu tô aguentando mais não. E eu demorei muito aí. Para reconhecer, né? Eu cheguei no hospital, para admitir que realmente já estava tudo dormente, a boca estava ressecada, a minha pressão estava 17/8, se eu não me engano. A minha glicose estava baixíssima. Fiquei lá, no sono, me deram injeção e tal. E aí sábado eu fui no galpão, pô, passei mal. Domingo passei mal, segunda voltei para o hospital de novo, terça voltei para o hospital de novo, e aí na segunda já tinha só 6 funcionários trabalhando. E aí eu lembro que minha sogra ligou para o pastor Ivaí e falou, vou conversar com ele, porque... E eu lembro que o pastor, eu sempre trocava ideia com ele, uma vez ele foi no galpão, eu falei para ele, pô pastor, tem hora que dá vontade de jogar isso tudo para cima, porque eu tinha 29 para 30 anos, cara, eu achava muita responsabilidade para mim. Não que eu não pudesse dar conta, mas assim, 70 mil de despesa fixa. Não, é mais funcionário, um monte de vida na sua mão, gente que tem idade para ser teu pai e tal. É muita pressão, né, cara? Aí o pastor sempre me ajudava, sempre, pô, o pastor Ivaí foi bênção na minha vida, até hoje. E ele sempre me dava uma palavra, não segura, orou comigo na história. E aí fui conversar com o pastor Ivaí. O pastor conversou e aí ele falou para mim assim, cara, eu lembro até hoje. Ele, quando eu fui gerente do banco, eu vi algumas empresas sendo fechadas e a pancada vai aumentar mais ainda. Eu fiquei pensando assim, caraca, eu vim aqui para ouvir coisa boa. Ajuda a ver que a pancada vai aumentar. Aí ele falou assim, cara, vai aumentar, porque agora vai funcionar. Foi um choque de realidade, né, cara? Ele falou, então a gente precisa procurar ajuda psicológica e precisa procurar um psiquiatra. Uhum. E aí eu fui obediente a isso. Eu fui dar o psiquiatra primeiro, depois minha sogra ligou para uma psicóloga que era da igreja, também me abençoou demais. E aí marquei com ela e aí comecei a fazer o psiquiátrico e o psicológico. Mas o que ele falou era verdade. A pancada começou a aumentar, moça. Porque os fornecedores, clientes... E assim, uma coisa que eu aprendi e que eu acho que fez muita diferença, por exemplo, você como cliente começava a me apertar. Em momento algum eu me achei com a razão. Eu sempre tentava me colocar no lugar dele, entendeu? Entendi. Porque de uma certa forma tu foi prejudicado, pô. Sim. Entendeu? Então, nesse olhar eu comecei a caminhar, cara, realmente atrapalhei. Não queria, pô, não foi culpa minha. Entendi. E por mais que você estivesse achando que era culpa minha, eu jamais ia ficar debatendo. Então, sempre tentando fazer, e aí comecei a me tratar. Só que assim, comecei a piorar muito, cara. Hospital quase todo dia. E aí era ruim, porque eu chegava no hospital, eles tipo que me sedavam, me dopavam. E aí quando eu melhorava, o troço piorava de novo. Aí a gente está entrando na parte, né, bem sombria, né? Vamos dizer assim, da sua trajetória. Foi agora, cara, passado. A gente não está falando de 5 anos atrás, né? E certo dia, o pastor Leandro chegou para mim, rapaz, Papito tá mal. Como assim, Papito tá mal? Rapaz, Papito tá muito mal, cara. Papito tá passando por uma perrengue. Eu falei, que isso, cara? O que tá acontecendo? Ele explicou mais ou menos, que isso, cara? Assim, porque perto da gente, porque a gente escuta muito falar, né? Mas perto da gente, assim, um amigo, uma pessoa muito próxima, e quando, assim, cara, bate aquele, caramba. E foi um momento muito, muito sombrio, realmente. Eu considero que foi o pior momento da minha vida. Mas você chegou a ter, foi dado o quadro de depressão? Como é que foi o diagnóstico? Aí o psiquiatra falou que era no início ele falou assim, isso é um princípio de depressão, a gente precisa tratar. Só que ele me explicou que o remédio não faz efeito do dia para a noite.
é tipo um ciclo, né? Ele demora alguns dias para começar a fazer efeito, e aí depois eu vou trocar. Então, assim, e era 15 dias até o remédio fazer efeito, que eu sofrendo, cara, crise de ansiedade. E assim, eu resumo a depressão, cara, parece que alguém apertou um botão na tua cabeça e desconfigurou ela. Então, eu sempre ouvi falar de depressão, a gente, né, de casos às vezes até longe, e aí tu fica pensando assim, nunca achei que era brincadeira ou algo do tipo, mas a pessoa que ela escuta falar que ela nunca passou por isso ou teve algum caso perto, ela não dá o valor que aquela realmente tem, né? Então, pô, depressão, às vezes o cara se suicidou, o cara faz algumas coisas que, velho, é uma doença, tem que ser tratada, pô, senão não tinha remédio para isso. Verdade, isso aí. E aí eu comecei a fazer o tratamento com os dois, mas assim, eu ia na psicóloga, ela conversava comigo, mas tipo, era um bagulho muito esquisito, porque trocava uma ideia com ela, 50 minutos, mas tipo, eu saía dali, o telefone tocava, eu ouvia gracinha, um outro falando besteira e tal, e aí você ficava sabendo por pessoas que é uma pessoa que você ajudou muito, ela tá falando mal de você, cara, isso tudo foi me consumindo. Foi consumindo, foi acumulando, né? Então, assim, perfeição, a gente nunca vai falar disso, que a gente não é perfeito. Sim, claro. Mas, assim, quando você tenta fazer um pouquinho certo, essas coisas te machucam, cara. E aí, porque... E aí você fazia pô, cara, aquele cara ali que falou isso de mim, pô, ajudei muito aquele cara. Pô, aquele funcionário que tá falando que vai fazer isso, vai botar na justiça, pô, ajudei muito aquele cara. Pô, e aí eu comecei a ter um sentimento de culpa. Eu comecei a contrair para mim um sentimento de que o negócio tinha desandado por minha culpa. Entendi. E aquilo, moço, foi o começo do abismo. E assim, o fato de trazer você aqui hoje, justamente também por isso, eu ouvi sua história e eu vi esse período específico, porque a gente às vezes só escuta falar. Assim, pô, fulano tá com depressão. E até no ambiente da igreja, ainda até estava falando em off com você aqui, ainda tem um mito ainda, né? É frescura, é bobeira, pô, tá de palhaçada, vai trabalhar que melhora. Mas é comprovadamente uma doença que tanto que tem remédio. Tem remédio, tem tratamento, e a igreja precisa ficar observando isso, principalmente nesse período de pandemia, pós-pandemia agora, muitas pessoas sofrendo com esse tipo de doença, porque é um distúrbio emocional, envolve muitas coisas, né? Decepções, frustrações, problemas de relacionamento, né? Familiar, financeiro, que foi o seu caso, e vai engatilhando para isso. E assim, quando eu falo que parece que alguém apertou um botão na tua cabeça, desconfigurou, porque tipo assim, eu já tinha tomado outras pancadas na vida. Mas tu fica sempre naquele negócio de ser polivalente, cara, vamos vencer, vamos. Né, você se apega às coisas de Deus. E aí, cara, os dias iam passando e a minha cabeça ia piorando cada vez mais. Aí o pastor Ivaí me chamou para tomar um café. Cara, eu já estava me sentindo um doente, só queria ficar dentro do quarto, trancado, no escuro. Chegou esse período pra você? Cheguei, pô. Passei um bom período. Vou chegar lá. Aí o pastor Ivaí me chamou para tomar um café. E aí fomos tomar um café. Eu falei para ele, pastor, eu tava com seis pessoas ainda. Falei, pastor, eu não estou aguentando mais. Eu preciso acabar com esse restinho que falta, porque o fato do pessoal estar na rua e eu não estar conseguindo sair de casa está me consumindo mais ainda. Fico preocupado se alguém vai faltar, e aí eu não consigo ter contato com o cliente. Aí ele falou, acho que ele falou assim, na psicologia, quando o cara acha, a gente tem que estudar, mas quando o cara tem certeza que aquilo está fazendo mal, a gente tem que parar. Sim. Cara, e isso foi na sexta-feira. Aí falei com meu irmão, falei, cara, preciso que você fale com esses 2 clientes que a gente vai precisar parar, vai devolver, vai ser difícil, porque quanto mais você tem que devolver, mais a conta cresce. E aí meu irmão marcou na segunda-feira, né, de conversar com os clientes. Cara, na segunda-feira eu acordei 4 e pouco, era o horário que eu acordava assustado. Eu olhava o telefone para saber se alguém ia mandar mensagem, do funcionário dizer que não ia trabalhar. E aí acordei, né? Aí Raquel saiu para trabalhar, era 6 e pouca da manhã. Cara, 7 horas da manhã eu acordei e fui para a sala. Cara,
cabeça desconfigurada, legal. Doideira. Legal, não tem como explicar esse negócio, cara. Loucura, né, cara? E aí os pensamentos negativos começaram a consumir, né? Que eu era culpado e que não tinha mais jeito de sair daquela situação, que era o fim. E aí eu lembro que lembro direitinho, mas fosse hoje, comecei a chorar no sofá, e aí os pensamentos de morte, acredito que não seja para toda pessoa que tem depressão, acho que deve ter graus, né, níveis, mas o grau que eu estava, o pensamento de que eu deveria tirar a minha vida, ele vinha a todo momento. Para aliviar total, para poder resolver o problema. Antes disso, a primeira situação que eu acho que minha família ficou preocupada foi uma sexta-feira, eu estava conversando com a Raquel, ela estava chegando no trabalho, eu peguei e saí de casa, cara. Falei que eu não queria dar mais trabalho, e aí eu ficava com aquilo dentro de mim, que eu estava dando trabalho para as pessoas. E aí peguei a 22 de maio, fui embora, entrei na reta ali, fui embora, a Raquel me pegou com a minha sogra lá em Sambaitiba, cara. Eu agachado assim, arrumei um pedaço de pau na mão, fui embora, fui um pedaço de pau, e aí quando chegou ela estava cansada, já tinha dado, depois eu olhei no GPS, dá 11 quilômetros. Caraca. Fiquei abaixada e me pegaram, a minha sogra até falou assim, eu lembro até hoje, ela, cara, Deus não quer te ver assim não. Doideira, cara. Aí que realmente, caraca. Mas cara, eu ficava pensando a todo momento, cara, minha família não merece isso. Porque hoje, com a cabeça fresca, mais tranquila, eu vejo que, tipo assim, eu poderia ter feito algumas coisas, sim, eu não vou, tipo, só responsabilizar a pandemia. Sim. A primeira coisa era, tipo, a hora que começou a dar problema, eu vou parar. Entendeu? Mas tinha muita coisa envolvida. Então, e aí eu comecei a me culpar pela situação e eu não queria que minha família sofresse, pô. Eu ficava, cara, eu olhava pra Raquel às vezes, Raquel com 20, eu falava 27 anos, 26 anos, cara, menina nova, tá segurando um rojão desde 2015. Agora um marido em casa e não quer sair, com o depressivo, a minha sogra me ajudando, meu sogro, meus pais, a família conseguiu me abraçar. Entendi. Entendeu? Então, só que assim, todo tempo eu ficava pensando, cara, tô dando trabalho, e eles estão sendo envergonhados por causa disso, e aquilo alimentava ainda mais o desejo de, tipo, o único gatilho que eu tenho agora é tirar minha vida, pô. Porque se eu tirar minha vida, acabou os problemas. O sentimento de culpa, cara, ele é sinistro, cara. Cara, corrói demais. E essa questão que você falou é importantíssima, de você estar dando trabalho, assim, não posso mais dar trabalho para mim. Pô, separar, eu tentei várias vezes falar para Raquel ir embora. É mesmo? Pô, cara, não quero mais ficar casado, porque, tipo assim, na minha cabeça, eu poderia sofrer, tentar com a minha própria vida, viver sozinho como um doente, mas eu não queria dar trabalho para mais ninguém. Entendi. E aí falava para ela, cara, vamos separar, e ela não vou separar, eu vou ficar junto. E aí nessa segunda-feira ela foi trabalhar e comecei, cara, aquele pensamento ruim, me atormentando, que não tem mais jeito, acabou. Cara, e aí eu baixado assim, chorando, eu olhei pra janela. Oitavo andar, né? Olhei pra janela eu fui, porra. Sentei na janela com as pernas viradas pro lado de lá. E ali eu fiquei, moço, mais de 1 hora chorando. Chorando e ficava olhando para baixo, chorando, olhando para baixo, chorando, olhando para baixo. Até que eu acho que alguém do condomínio viu, não sei se foi o porteiro, se foi o cara, viu, chamou o bombeiro. O bombeiro conseguiu entrar de casa, o bombeiro me tirou da janela. Que loucura, cara. Eu lembro que o cara me enforcou e caí, aí me levaram para o hospital, me sedaram, queriam me internar lá. A Raquel que não assinou, acho que negócio de revelia, acho que é um negócio desse. Me trouxe embora. E aí, o que eu falando, quando eu ia para o hospital era pior, porque os caras me sedavam de uma forma que acabava tudo. Daqui a pouco voltava tudo pior. E aí passou alguns dias, a mesma coisa. O mesmo sentimento, a mesma culpa, fui para a janela de novo. Aí nesse dia minha mãe chegou lá no apartamento. Chegou e chorando, e aí começou comigo a sair da janela. Já tinham ligado para a ambulância nesse dia. Só que a ambulância chegou e falou, não, vai levar não, vou levar. Você não podia, na verdade, né, nem ficar sozinho. Assim, então, aí, depois desse dia, por causa da questão. Minha família começou a não me deixar mais sozinho. Entendi. A Raquel saía para trabalhar e eu saía junto com a Raquel e ia lá para casa da minha mãe. E aí foi o período que eu fiquei como doente dentro do quarto, cara. Eu chegava na casa da minha mãe, 7 horas, 7h20, eu ficava trancado no quarto até a hora do almoço, no escuro. Minha mãe conversava comigo para eu sair, não tinha, cara, não tinha força. Não tinha.
Muitas dessas manhãs eu pegava o vidrinho de Rivotril, tomava mais do que era para tomar, que eu tinha que tomar 5 gotas quando dava muita ansiedade. Tipo, eu tomava 30. Caramba. Porque pelo menos de 7 da manhã às 11 eu ficava muito voado, muito grogue. E aí era um momento que eu não conseguia pensar, não tinha sentir nada. E aí acordava, almoçava, aí ficava depois do almoço até 5 horas da tarde trancado dentro do quarto. Base de remédio. Aí saía de casa vegetando, cara. Assim, aí eu olhava para aquilo, quebrei, dando problema para minha família, um monte de problema que eu não consigo resolver, fico deitado o dia todo, não tinha força, pô. Deitado o dia todo, querendo dormir, tomando remédio. E aí saí de casa 5 horas e ia encontrar com a Raquel. E aí, coitada, a menina trabalhou o dia todo, ainda tinha que cuidar de um marido. Mas eu acredito que para ela isso não era nenhum peso, tipo um fardo. Ela estava fazendo aquilo que a gente prometeu no altar. No altar, é só falar. Na doença e na saúde. E aí, um dia, e assim, cara, eu falo que eu fiquei 3 meses, eu fiquei 5 meses no total. Nesse período tenso, crítico. Aí teve um dia que eu falei para ela assim, pô, eu vou te levar no trabalho hoje. Ela estava trabalhando em Rio Bonito, beleza. Entrou no carro, deixei ela lá. Só que, cara, eu já estava muito com o pensamento de jogar o carro em algum canto. E aí fui para Rio Bonito com ela, deixei ela no trabalho. Cara, eu fiquei mais de 1 hora na BR tentando tirar minha vida com um acidente de carro. De todas as formas que você pensar, e fazer curva a 100 e pouco por hora para o carro capotar. Teve uma hora que eu lembro que eu joguei o carro na mureta, quando o carro chegou na mureta ele estabilizou. E aí eu fiquei fazendo, na saída ali de Duques e até o que eu acho do Alemão, tentava jogar no acostamento, no alambrado, tentava jogar na ribanceira, até que eu perdi o controle do carro, o carro entrou no meio do mato, aí o pessoal da autopista me tirou, levou para o hospital, aí Renan, meu cunhado, foi lá no dia, ajudou, depois me ajudou a tirar o carro. Isso foi a 3ª vez. Aí e assim, cara, ia para o hospital, era sedado. Você estava até conhecido no hospital já, né? Já, eu chegava lá. Mas isso aí é o quê? Bota aquele remédio lá que vai ficar tranquilo. Caraca, doideira, cara. A gente ri agora aqui, assim, mas assim, extremamente. E aí? Preocupante, caraca. Porque eu tô falando, acho que existem graus de depressão, cara, é um negócio muito sério. Muito sério, cara. E assim, hoje, depois de ter passado por isso, cara, os caras falam que tá em depressão, cara, vamos conversar, tem que procurar ajuda, isso é muito sério, cara. Sim, aí você já tem essa experiência dolorida, né, mas você pode, é que eu falei com você, que quem passa, né. Você vê as coisas diferentes. Aí, né, mais um dia de trabalho, e aí os pensamentos, cara. Os pensamentos eram sempre os mesmos, baseado em coisas que eu estava ouvindo. Deu ruim, tu fracassou, tu não vai conseguir. O olhar das pessoas às vezes te olhando como um pobre coitado, que tu é um fracassado. E, cara, isso tudo vai te empurrando pro buraco, filho. O poço estava ficando cada vez mais fundo. E eu estava indo, estava me afundando. Aí passou uns dias, e assim, eu conseguia conversar com você normal. Normal, assim, dentro da minha realidade. Entendi. Mas a minha cabeça estava pensando em bobeira. Muitas vezes. Totalmente desconectado. Estou aqui conversando contigo, mas a minha cabeça está pensando coisa errada. Eu lembro que eu fui numa farmácia, não vou falar o nome da farmácia, depois nem o nome do remédio, mas comprei uma cartela. E, cara, eu ficava pesquisando isso na internet, cara. Olha pra você ver como é que a cabeça estava desconfigurada. Pesquisando o que eu podia tomar para tirar a vida. Já tinha tentado pular, não consegui. Já tinha tentado tirar a vida do carro, não consegui. Aí achei um remédio que se eu tomasse uma quantidade um pouco maior, ia me dar uma parada cardíaca, ou a minha pressão ia zerar. Fui na farmácia, consegui comprar sem receita. Aí passei na barbearia de um colega, e aí conversei com ele. Cara, os caras conversando, chegou um outro cara lá, o cara da igreja também conversou comigo, bateu o maior papo. Pô, chorei lá e tudo, mas, cara, minha cabeça estava lá no carro com o remédio, cara. O que você ia fazer depois? Eu saí de lá, peguei um copo de água, tomei a cartela toda, 15 comprimidos desse remédio. Não aconteceu nada. Nada. Eu fui, gastei dinheiro à toa. Não aconteceu nada. E aí, beleza. E aí os dias vão passando, a cabeça continua ruim. E aí
igreja, família, psicólogo e psiquiatra. Foi minha rede de apoio. Igreja, família, psicólogo e psiquiatra. E aí a minha última tentativa de besteira, eu acordei um dia e aí internet, cara. Pode ser bom, mas pode ser ruim, né? Comecei a pesquisar lá. Veneno de rato. E aí procurando e tal. Aí achei o tal do chumbinho, né? Cara, peguei o carro do meu pai. Mano, rodei a cidade inteirinha. Toda casa de ração que tu imaginar eu bati pra procurar chumbinho. Não achei. Aí passei no Venda das Pedras, a última que eu fui, não achei. Achei um outro veneno lá também, não vou falar o nome pra não citar nada. Sim. Uhum. Comprei, cheguei na casa da minha mãe, fui pro banheiro, tomei 2 sachês daquele cheio. E agora é só esperar que vai dar certo. Passou meia hora, 1 hora, daqui a pouco começou a me dar uma dor no estômago, tá fazendo efeito. A dor no estômago continuou, aí no dia seguinte, fui urinar, já tava rosa, cara, assim. E aí, só que aí depois que eu tomei, que eu sentei no sofá, me bateu um arrependimento enorme de ter tomado aquela parada. E aí no dia seguinte eu comentei com o Raquel, falei, cara, tomei essa parada ontem, pô, a Raquel chorou pra caraca, porque tipo assim, eu tava, cada atitude dessa que eu tinha, eu retrocedia, pô. Entendi. Então, tipo, eu tentei hoje, passei 10 dias bom, eu tento de novo, eu retrocedo esses 10 dias, volto a estaca zero. Entendi. Quando eu fui a primeira vez pra Janela, que eu fui na psicóloga depois, que eu voltei a segunda vez pra Janela, ela falou, cara, você estava indo bem, você retrocedeu, você volta a ser um paciente de risco, pô. Entendeu? E aí eu falei, caraca, e agora se eu retroceder? E aí falei pra Raquel, a gente vai ter que ir no hospital. E aí eu falei, cara, for pro hospital, todo mundo vai ficar sabendo, eu retrocedi de novo, pô. E aí eu falei, não, eu não vou no hospital. E ela chorando pra caramba. Eu falei, não vou no hospital, eu vou melhorar, vou ficar bem. E aí fiquei com dor no estômago alguns dias, que aí eu tinha que ir pro hospital, fazer lavagem. Mas já tinha mais de 12 horas, acho que não fazia mais. E aí a urina foi voltando ao normal, e aí melhorei. E aí, quando que as coisas começam a clarear na minha mente, né? A ficar um pouco melhor. Eu fiquei quase 5 meses nesse período, nessa maluquice. Sei lá quantos fachos de Rivotril eu tomei tentando apaziguar. Eu sabia que era momentâneo, mas, cara, era tipo 4, 5 horas de alívio que eu tinha, que parece que não tinha preço que pagava aquilo, porque, cara, a crise de ansiedade era muito forte. A vontade de fazer besteira era muito grande, porque eu estava sendo bombardeado com coisas que... E aí um dia eu cheguei na psicóloga, pô, cara, ela me ajudou muito. E aí eu cheguei lá, aí ela falou assim para mim, ô Marcos Paulo, a mesma pessoa que eu conheci lá na igreja, a mesma pessoa que montou uma empresa que chegou onde a sua montou, a mesma pessoa que as pessoas conhecem, ela está sentada aqui na minha frente, cara. O fato de você estar com depressão hoje só diz que você precisa se tratar. Mas ela não está te definindo não, pô. Interessante. Aí ela falou, é difícil? Claro que é. Mas você precisa entender que a depressão não te define. Ela não define a pessoa que você é. Cara, aquilo veio como se fosse uma flecha no meu coração. A partir daquele dia eu comecei a... Claro que, pô, eu não vi aquilo e já melhorei. Sim, lógico. Mas aquele dia em diante, a minha mente começou a funcionar diferente, cara. Começou a rodar a chave, né? E aí eu comecei a... Tudo que eu ouvia das pessoas, eu comecei a fazer... A minha cabeça começou a trabalhar ao contrário. Eu não posso em nenhum momento ser, tipo, negligente de falar assim, por exemplo, o cliente. Ele está pensando dessa forma. Tudo bem. Ele tem o direito de pensar e eu tenho o direito de baixar a guarda para ele ver que ele está certo. Sim. Uhum. Mas eu não posso deixar que a minha mente acredite que ele está falando que eu sou dessa pessoa. Entendeu? Até de falso tudo crente aqui, né, eu fui cara? chamado. Tudo é cabeça. Tudo é cabeça, né? E aí a minha mente ela começou a trabalhar ao contrário. Se você está falando que eu sou uma pessoa que não presto, eu comecei a me autoavaliar. Peraí, cara. Entendi. Eu presto sim, pô. Aconteceu um problema como aconteceu com um monte de gente. Não é só, um monte de não gente. foi exclusivamente só comigo. Entendeu? Entendi. Então, aquilo ali, aí numa sessão seguinte, ela foi e falou assim, aquilo que eu falei na semana passada, eu vou reforçar hoje. Eu vejo você um cara diferenciado. Aí eu falei pra ela, pô, você não tá falando só pra eu melhorar? Ela falou, não, pô. Porque
você tomou a pancada no quartel, você teve que se reinventar, você conseguiu construir algo que empregou um monte de gente durante um tempo. Isso não é para qualquer um não, pô. E aí foi outra flecha. Entendi. Não porque eu era melhor do que ninguém, pô, mas porque eu já tinha vencido um bocado de coisa. Ela foi demonstrando o valor que você tem, entendeu? No caso. E aí, essas ferramentas que ela foi me entregando, e aí, eu tô falando, existe o problema ainda? Existe, pô. Mas hoje, eu aprendi um negócio, tudo aquilo que você foca cresce. Se você vai para academia para ficar forte, você cresce. Se vai para emagrecer, você cresce, está focado. Isso aí. E à medida que você foca no problema, ele cresce, cara. Então, o que eu estava focado quando os momentos que eu mais fiquei em crise? Estava focado que eu tinha fracassado, que eu não era ninguém, que eu não tinha jeito. Então, quando eu comecei a focar, cara, tem um problema sim, a gente precisa resolver. E eu vou resolver. Eu vou passar por isso. Vou passar por isso, eu consigo, eu vou dar certo. Então, isso aí começou a melhorar, cara. Você é meu amigo, considero você pra caramba. Teve pessoas, hoje já são poucos, né? Mas eu olho as pessoas hoje com um olhar diferente. Não no sentido de rejeição, não. Mas, por exemplo, Rafael falou mal de você. Não te rejeito. Entendi. Eu sei quem eu sou capaz de dar a volta. Você se resguarda mais. Isso aí. Você então, seleciona eu comecei mais. a identificar que, cara, a opinião do Rafael não pode me definir. Pô. Entendi. Você seleciona mais o que você escuta, o que vai realmente te definir. Isso aí, até sobre tudo e sobre projetos futuros. Entendi. Justamente por quê? Porque às vezes uma palavra que é lançada, cara, ela tem o poder de destruir a pessoa. E uma palavra uma vez lançada, né, não tem como voltar atrás não. E como é que foi a questão, a gente vai entrar um pouquinho aqui, rapidinho, a questão da espiritualidade, né? Da igreja, você nesse momento que você foi se reerguendo. Cara, eu considero, posso falar dos 4? Eu considero 4 coisas que foram, assim, essenciais, e se eu pudesse ter um papo com todo mundo que está em depressão, cara, segue esse passo a passo aqui que vai dar certo. Primeiro, foi Deus. Sem dúvida nenhuma. Em todos os momentos que eu estava com a cabeça desnorteada, o momento que eu tentei fazer besteira, ele me guardou, me livrou. Foi isso que eu ia falar, cara. Preservou, cara. Preservou a minha vida. Então, ainda que eu estivesse tentando fazer besteira, ele estava preservando. Então, assim, o cuidado de Deus, ele foi... Notório, cara. Notório. Então, milagre. assim, meu irmão... Você é um milagre, cara. Se eu pudesse falar pro cara que está em depressão, meu irmão, primeira coisa para tu sair desse vale, se agarra em Deus. É o primeiro ponto. Tá no fundo do poço, meu irmão, se apega nele que tu vai sair. E eu aprendi uma coisa que quando tu chega no fundo do poço, tu não tem lugar para ir, pô, a não ser subir de novo. Entendeu? Então, cheguei, foi ruim demais, mas eu identifiquei que eu tinha que sair de lá, pô. O único lugar que eu tenho a única coisa que eu tenho para fazer no fundo do poço é subir. Então, Deus foi a base. Pô, tá com depressão, meu irmão. Na verdade, a gente está falando aqui sobre depressão, mas, cara, qualquer dificuldade na vida, se apega em Deus. Porque a depressão, a dificuldade, ela vem, né, isso faz parte da vida. E a gente tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa com dificuldade, né, com depressão, o que seja, mas, cara, a pessoa que vai chegar aqui, ela pode ser melhor do que a pessoa que era antes e que está no meio do caminho. Então, as dificuldades têm o poder de transformar a nossa vida. Então, o primeiro ponto, Deus, cara. E assim, ele é tão misericordioso que nos momentos que eu não conseguia ter força para orar, para me apegar, mas ele estava me guardando, pô. Entendeu? Nesses momentos dessas crises malucas, eu só pensava em besteira, mas ele estava ali me guardando, me protegendo e me protegeu, pô. Entendeu? Então, plano, é propósito. Isso aí. E eu acredito que o primeiro, assim, a gente não paga, né? A gente não faz nada para o que Deus faz pra gente. Mas a primeira coisa que eu posso e devo fazer é isso aqui, é falar para as pessoas que... Justamente, por isso que eu achei importante trazer você, para você compartilhar isso com as pessoas. O que ele fez, porque se não fosse ele... Já tinha muito tempo. Quantas vezes? 5, né? 5 tentativas. Uma vez que eu saí, e fora o Moisés é muito estagiário, falei, vou dar uma volta nesse meio de mundão. O Leandro falou isso comigo, que o Leandro, pastor Leandro, rapaz, fecharam o capítulo lá em Sambaitiba, rapaz. Tem uma foto, cara, tem uma foto. Tem a foto?
Tem. Depois, se quiser, eu disponibilizo ela para colocar. Show. Tem uma foto, minha sogra tirou dentro do carro, eu agachado, com o cajado na mão, no meio do mato, no meio do nada, sentado num barranco, cara. Você vê o nível, né, de que a pessoa chega. Doido. E aí, quando eu falo que acredito que tenha graus, tem gente que ela tem depressão, mas ela consegue continuar trabalhando e tal. Mas eu, por exemplo, acredito que me agravou muito porque eu comecei a focar nos problemas. Pô. Entendi. Foco solução nenhuma, só focando em problema. E aí o problema foi crescendo, pô, e foi crescendo na minha mente. Então, foi o que eu falei, não posso ser negligente e dizer que não existe mais problema, existe. Mas eles podem ser resolvidos. A solução, né, cara? Tem solução. Só não tem solução depois que pulou do oitavo andar, caiu, morreu, aí acabou. Aí acabou. Aí já era, entendeu? E qual o segundo ponto? Cara, o segundo ponto foi a minha família. Primeiro minha esposa, que, cara, pô, segurou a barra, né? Eu fico pensando às vezes, cara, se eu fosse mulher, acho que eu tinha largado ela. Deus abençoe sua vida, Raquel, você foi... Cara, ela, segurou, e pela idade dela, nós somos novos, tô com 31, a Raquel tá com 28. Fez 31, pouco tempo. Ela segurou, assim, um rojão que de repente uma pessoa com muito mais velha, muito mais idade, não conseguiria segurar. Então, todo momento que eu pensava em largar e assim, eu via, e o que me machucava mais depois da tentativa de besteira era porque eu via ela sofrendo. Entendi. Entendeu? Então, uma das consequências, assim, diretamente era ela, né? O sofrimento dela. Pô, sofreu demais. Ela foi diretamente ligada ao problema, porque ela é minha esposa. Sim. Entendeu? Então, muitas coisas acabaram afetando ela. Afetou o nosso relacionamento, porque tipo assim, esse período de 5 meses foi um período terrível para mim, que estava no meio do furacão, para ela que estava sendo girada junto com o furacão. Então, assim, em muitos momentos eu olhava para ela, hoje muito mais, cara, a mulher guerreira. E eu na minha cabeça, a Raquel, ela segurou o rojão desde... a gente começou a namorar em setembro de 2014. Em fevereiro de 2015, passaram-se outubro, novembro, 5 meses. Foi ela embora do quartel, pô. Ali começou a turbulência, entendeu? Então a gente viveu e todo momento, cara. A menina direita, a menina de princípios, que não largou a corda em momento nenhum. Que uma outra pessoa... Não, e estudou nesse período também aí, desse 2014. Formada, tem profissão e tal. Então, correu atrás também. Legal. Pô, assim, você tem meu respeito, hein? Então assim, pô, segurou, ela fez literalmente aquele negócio, cara, não vou soltar sua mão. Show. E aí ela foi a base principal. A minha família, de ambas as partes, tanto meus pais, dela. A minha sogra, meu sogro, meu concunhado. E assim, essa ajuda, esse apoio, muitas vezes não precisa estar falando, pô. Mas só do fato da pessoa estar descobrindo de oração, isso aí já é. Então, minha família, alguns amigos mais próximos, que algumas pessoas não sabiam, os amigos mais próximos, a igreja, o pastor Ivaí, pô, me ajudou demais. Eu acredito que sempre esteve orando, então nos momentos que não estava falando comigo, sempre perguntava. Quando aconteceu essa primeira vez, ele foi na casa de Arlene, conversou comigo e tal. Então, assim, estava me cobrindo todo o tempo, cara. Você não estava sozinho. Então, começou pela esposa, e assim, por mais que eu sei que a pessoa não estava falando diretamente comigo, mas eu sabia que de alguma forma ela estava orando por mim, estava me cobrindo. Então, eu estava me ajudando. A terceira coisa, né, o terceiro ponto, cara, foi a ajuda psicológica. Porque não adianta, no meu ponto de vista, tu tá em depressão, e se você achar que, tipo, meu irmão, tá aí pra gente utilizar, pô. Entendi. Então, foi Deus, foi a família, a psicóloga me ajudou demais, pô, ela foi bênção na minha vida, me deu algumas ferramentas, falava que, tipo, cara, se estiver pensando em besteira, me liga. E acho que ela tem um código, alguma coisa, se eu tipo ligasse 3 vezes, eu liguei, ela desligou, se eu ligasse 3 vezes, ela ia entender que eu estava passando por uma crise e ela ia parar o atendimento, alguma coisa que eu estivesse fazendo e ia me ligar. Entendi. Então me deu ferramentas e me deu palavras que eu precisava ouvir que me ajudou a destravar algumas coisas. E o quarto foi a ajuda psiquiátrica, que também é uma outra ferramenta que ferramentas estão aí para ser utilizadas. Começou com um remédio, depois passou para outro. Então, assim, busquei a Deus, pô, poderia ter sido curado? Sim, claro, a gente acredita na soberania de Deus. Mas ele também deu recursos para a gente. Usa os recursos da ciência para que possa ser usado. Então eu seria, acredito que imprudente se eu não reconhecesse isso.
Então, quem foi Deus, aí ele me deu mais 2 ferramentas, que é a psicologia e a psiquiatria. Cara, e a família, né, cara? Família, não tem... Você tá falando agora de família, falou assim, tem a nossa família espiritual, né, nossa igreja, mas a família, assim, tá com a gente ali dia a dia, né? Conhece, tipo assim, eu sei quem você é, cara, quando você não tá na igreja. Eu sei quem você é quando você é afrontado, entendeu? Quando acontece alguma coisa, como que você reage. Então, assim, não tem como você mentir ou tentar ser algo diferente dentro da sua própria casa. Você tá entendendo? Cara, eu sempre falar isso. Meu irmão, a Raquel, você tá doido? Demorou. É difícil até, porque, tipo assim, a gente estava falando aqui alguns pontos, né? Que tu fala, cara, sofreu muito. Porque assim, você fala assim, cara, 5 meses, 5 meses intenso. 5 tentativas de. Tenso e intenso. Cara, é tempo pra caramba, cara, nesse período. E vai para o hospital, volta para o hospital cara, assim. E assim, uma coisa que a Raquel sempre falou, que isso me marca quando. Todos os momentos que eu falava para ela que eu ia separar, que eu queria separação, ela sempre falava a mesma coisa, cara, não foi isso que eu prometi para você lá no altar. Então, tipo assim, se você for, eu não posso fazer nada, mas eu não vou te deixar. Entendi. Entendeu? Porque eu prometi lá e eu vou cumprir, eu vou honrar o que eu. E aí hoje eu me apego a 2 coisas que foram 2 coisas que estão na Bíblia, que falam sobre construção e reconstrução. Onde eu falei que, tipo assim, você é meu amigo, se eu souber que você está falando algo contrário ao que eu acredito, não vou olhar para você com rejeição, mas assim, a sua opinião para mim não importa, entendeu? Entendi. Porque eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar e eu também sei aonde Deus quer que eu vá. Isso aí, entendeu? Importantíssimo. Está bem alinhado isso aí. Então, a primeira coisa fala sobre construção. Noé, quando ele estava construindo a arca, ele não ouviu ninguém a não ser Deus. Verdade. Muita gente se levantou. O que fez para o povo? Qual foi a prova que a arca era para ser feita? O dilúvio, Noé ficou todo o tempo falando para as pessoas o que ele estava fazendo? Não. Estava construindo, as pessoas estavam falando, e ele deixou com que o dilúvio mostrasse para as pessoas o que era. Até porque o dilúvio era uma loucura, né? Nunca tinha chovido, estava longe do mar, mas ele continuou. Continuou. E a segunda passagem que eu gosto muito, que eu trouxe para minha vida, então eu estou me reconstruindo. Mas a história de Noé fala comigo. E Neemias, cara, quando ele foi reconstruir o muro, a mesma coisa, Então, tá falando, eu estou fazendo. Então, zombando, falando que você não vai conseguir. Não vai conseguir, que não vai dar certo. Neemias falava, tá construindo esse muro aí, vai vir uma raposa e vai soprar isso aí, vai cair. Mas se a gente desse ouvido para tudo isso. Então, esses 2 personagens bíblicos, legal, cara, eles continuaram fazendo mesmo e deixaram que a construção do muro e o dilúvio falasse para todo mundo. Então, é aquele negócio sobre resultados. Vai fazendo, continua fazendo, está alinhado, está pedindo a Deus direção. Você sabe quem você é, sabe o Deus que você serve, e você está cumprindo a missão que você tem convicção. Isso aí. Então, assim, hoje eu tenho bem alinhado na minha cabeça os problemas, o que eu preciso resolver, bem alinhado o que eu quero e aonde eu quero chegar, entendeu? Tenho me reservado muito quando as pessoas me perguntam o que eu estou fazendo, entendeu? Sim. O que você está fazendo agora? Não, estou envolvido em algo novo. Por quê? Eu me apeguei a essas 2 passagens e eu quero que lá na frente o resultado mostre. O resultado fale por si. Porque aí não tem o que falar, entendeu? Porque vai desde uma palavra, que eu aprendi muito no período de depressão. Cara, uma palavra ela tem o poder de te destruir. Então, algo que você está fazendo novo, se eu compartilhar de repente com você, você vai falar assim, caraca, vai em frente, vai dar certo. Mas de repente, se eu falar para ele já vai lançar uma palavra contrária, que o meu plano, o meu projeto vai morrer aqui. Se você der ouvido. Entendeu? Então, aprendi com a psicóloga, né, com a terapeuta, um ponto importante. Ela falou assim, ela falou, eu vejo em você o seguinte, você desde pequeno teve que se virar. Isso é ruim? Não, mas você desenvolveu com o tempo algumas coisas que não é bom. Como, por exemplo, você, pelo que eu converso com você aqui, você
cresceu se virando e não contando muito com a ajuda das pessoas. E isso se refere até em conselhos, entendeu? Sempre fui muito fechado para algumas coisas e sempre tive que tomar decisões sozinho. Entendi. Mas isso é ruim, eu sou casado, então eu tenho que compartilhar com a minha esposa. Entendi. Então, assim, mas aí ela me ensinou a filtrar as pessoas. É isso que eu ia falar, Entendeu? Selecionar. Você tem que selecionar. Não, por exemplo, vai ter um ou outro que eu vou ter a confiança de falar para ele, cara. E aí são pessoas que você sabe que o cara não vai te dar uma palavra negativa. E ainda que se der, você vai ouvir, por exemplo, se eu chegar em casa hoje e falar com a Raquel alguma coisa que eu estou pensando em fazer e ela me der uma correção, eu vou ouvir, claro, a minha esposa, e vamos avaliar juntos. Sim. Entendeu? Mas coisa que você não pode fazer isso todo mundo, então tem que selecionar. Eu ouvi uma pregação, cara, uns dias atrás aí, interessante, aí a mulher estava falando sobre isso, a gente precisa aprender a deixar as pessoas irem. Eu tenho aprendido muito esse ano, cara, eu tenho aprendido a dizer não, aprendido a abrir mão em algumas coisas que não são necessárias, que a gente julga muito ser necessário, mas se você falar avaliar mesmo, cara, não tem necessidade, não posso abrir mão disso aqui. E pessoas que não te acrescentam, cara, assim, não é questão de falta de amor, né? Não é rejeição. Não é rejeição, eu falo assim, cara, incompatibilidade de pensamento, de caminhar junto, não vale a pena. E aí você vai compartilhar um projeto, um sonho, alguma situação, não pode compartilhar com todo mundo. E eu tô falando, às vezes, uma palavra. Porque você vai tão empolgado, cara, pô, tô montando uma parada assim, pô, cara, sem certeza vai dar certo? Já começa a já tomou um primeiro bloqueio. Sem certeza você vai construir esse muro aí, cara? Pô, Neemias, fala sério. Aí Noé, você tá aí mais de 100 anos construindo essa arca. Essa arca pra quê, cara? Vai chover, cara. Não vai chover não, cara. Nunca choveu. E assim, essa história desses dois personagens ela é muito forte no momento que eu tô vivendo. Legal. Porque assim, cara, eu preciso me reconstruir para aquilo que eu falei lá no início. Eu vivi um momento muito desconfortável, não que hoje esteja confortável, ainda está desconfortável. Então, assim, não tem como não ter mudança, não tem como não ter evolução, porque está desconfortável, cara. Entendi. O desconforto, ele gera mudança, entendeu? E aí eu aprendi com as pancadas da vida, cara, que não tem como você continuar fazendo uma coisa e ela não dá certo. Entendi. Em tudo, por exemplo, podcast. Se você continuar nesse caminho, daqui a pouco vai explodir o negócio. Então, projeto que você tem, e a gente, como empreendedor, tem que ter algumas convicções dentro da gente. E aí você olha a história de outras pessoas, por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu não conheço nem na internet, nem pessoalmente, uma pessoa que tentou a primeira vez e deu certo. Entendeu? Entendi. Todos eles que eu vejo, que eu acompanho, eu assisto muito podcast. Podcast de empreendedorismo, Sim. podcast sobre o assunto que eu estou desenvolvendo agora. Todas as pessoas, elas tomaram pancada. Então, até não tem como você fazer algo grande sem você testar, sem começar do pequeno. Do pequeno, entendeu? Então, todas as pessoas que eu conheço, me relaciono, que tiveram negócios, ou seja, pela internet, todas elas... São os processos, né, cara? Então, por que eu teria que ser especial e tentei a primeira vez e tá certo, e aí eu volto naquele ponto... A gente até valoriza mais a caminhada. E aí eu volto naquele ponto e, tipo, eu não pedi para sair do quartel em 2015, pô. Entendi. Eu tava com a vida muito confortável. Me mandaram embora, pô. Então eu fui jogado no meio desse fogaréu, no meio dessa turbulência, para sobreviver, pô. Então eu acredito que tem um propósito. Certeza. Então nesse recomeço me apeguei a duas coisas, que são regras para mim. Continua, cara. Fala pouco o que tá fazendo, continua. Deixa que o resultado lá na frente. E o lance do resultado, sobre o que a gente está falando aqui hoje, o que eu passei, o resultado, ele não deve ser mérito para mim, não. Ele deve ser mérito para Deus. Porque pessoas que lançaram palavras negativas na minha vida, que até me chegaram a falar que eu era um falso cristão e tal, pessoas desse tipo, elas vão ver a glória de Deus na minha vida, os frutos, vão falar assim, cara, pelo menos aquele pensamento assim, cara, eu podia ter olhado para eu não precisava ter falado aquilo naquele momento. O que acontece, Papito, assim, a gente está passando por um período, cara, que a gente vê pouca empatia, né? Falta de compaixão, de misericórdia, são os, cara, falta de perdão, são os princípios, cara, é a base do cristianismo. Né? Misericórdia, compaixão, amor,
empatia, você sentir a dor do outro. Cara, um ser humano, um semelhante, um conhecido. A gente deveria sentir isso por um desconhecido. Quanto mais por uma pessoa próxima. Porque o desconhecido te machuca, sim, mas não tanto. Agora o conhecido, você saber que a pessoa que está caminhando do seu lado, ela olha para você de um jeito diferente. E assim descobre, cara. Tem pessoas às vezes têm um prazer de te falar que fulano está falando de você. Entendeu? Se for falta empatia, a pessoa já sabe que você está indo para um buraco, sabe que você está se afundando e ela tem um prazer de te encaminhar de repente uma mensagem que outra pessoa falou de você. É isso aí, tipo, dá um empurrãozinho, né? Entendeu? É doideira. Isso, infelizmente, acontece também no meio religioso, nas igrejas. E isso é fruto de pessoas que não têm conhecimento da palavra total, isso de uma forma mais profunda, falta às vezes de maturidade, precisam crescer na fé. Mas assim, cara, tô feliz, cara, te ver aqui sorrindo, né? E quando eu tocar milagre, cara. E assim, conheço há muito tempo. Quando o Leandro falou comigo, assim, caraca. E assim, até te peço perdão aqui pessoalmente, na frente de todo mundo, porque eu não fui te visitar, eu não fui até você. Eu falei assim, Leandro, eu falei o seguinte, vou marcar para a Papito, preciso lá conversar com ele. Mas assim, aí a gente precisa reconhecer os nossos erros. Vai passando os dias, eu falei assim, eu orei pela sua vida. Assim, mas eu tô falando, vamos orar pela vida dele. Me cobriu, vamos orar pela vida dele. Mas assim, eu tô falando com você na sua cara que agora assim, não tem essa não. Eu fiquei com medo de te encontrar de um jeito que eu assim, não saberia como eu ia reagir. Tu tava esquisito, bicho. Entendeu? Você tá entendendo? Principalmente no momento da marca da minha mãe. Tipo assim, eu tô abrindo meu coração aqui mesmo, porque às vezes a gente vai para poder consolar uma pessoa dentro de um quadro assim sombrio como você tava, a gente pode até piorar a situação. Dependendo, você lança uma palavra até, né, você vai fazer uma brincadeira, sei lá, alguma coisa, você fica até com medo de agravar algum gatilho, alguma coisa. Mas, assim, o tempo todo a gente orou, cara, pela sua vida. Amém. Eu agradeço. A gente falou pro pastor Leandro, não, Rafael, eu tô indo lá, tô acompanhando ele, de vez em quando eu vou lá falar com ele. Não, o pastor Leandro. Ele teve um dia que eu tava meio mal, à tarde e tal, aí ele me ligou. Ele, vamos num kart lá em... Isso, ele falou comigo. Pacheco. Aí o povo, tipo assim, foi bom, porque aí foram os momentos que eu tava dentro do kart acelerando lá, que tipo, eu não precisei do remédio pra entendi, você tava puro, você tava livre. Tava feliz acelerando o carro, querendo bater perto da galera. Foi um momento bom. Não tava querendo jogar o carro no lugar. Em cima do alguém. Do mas assim, isso, eu tô falando, conta. Mas, igual você falou, você não foi lá me visitar, mas você orou. Orei, eu preocupei, perguntei, liguei, mandei mensagem pra você. Entendeu? Isso é importante demais. Assim que eu soube logo, mandei mensagem pra você, cara, eu tô aqui, precisar conversar, queria trocar uma ideia, e isso é importante ter a tecnologia pra isso. Mas, cara, feliz por você ter dado essa volta por cima. Sim, com certeza você, cara, é uma evidência do milagre de Deus, que Deus ainda faz milagre, que Deus cumpre os propósitos dele para essa geração. E eu fico muito feliz de ver você hoje assim, se renovando, né? Voltando a sonhar, voltando a ter perspectiva de futuro, esperança, e as pessoas olharem para você hoje e verem assim, caraca, há como sair, há ferramentas para sair de um quadro de depressão. Eu escrevi algo esses dias, foi até para um cara, eu conheci um cara, ele é lá de Minas. O cara tem 58 anos, um coroa já. Ele, durante 20 anos, ele teve uma autopeça, tinha bastante funcionários, faturava alto. Na pandemia ele quebrou. Aí ele falou para mim que ele está mais de um ano já sem conseguir sair de casa, um ano sem sair de casa. Eu converso com ele muito, e aí mando às vezes áudio longo para ele, falando de algumas coisas que eu conseguia fazer, que foram me ajudando e tal. E aí ele falou, cara, tô há um ano sem conseguir sair de casa, meus filhos estão me ajudando, a minha esposa. E aí eu falei para ele o seguinte, cara, eu aprendi isso, né? Que todo poço ele tem uma saída, todo vale ele tem uma saída, todo túnel ele tem uma saída, a gente tem que saber onde buscar. E aí falei para ele, os 4 passos que me ajudaram foi Deus, a minha família. Então, assim, são ferramentas que você está... Olha só, te falar uma coisa, aconteceu hoje lá no trabalho, um exemplo interessante. Eu tinha passado com um cliente que ele não tinha achado nenhuma guia aberta de um determinado imposto. E aí eu pedi um extrato mais
detalhado para poder. Ele pediu para dar uma olhada. Aí, pegando esse extrato, eu achei 4 impostos em aberto. E cara, eu não tinha visto. Eu falei assim, cara, como é que eu vou ligar pro cara agora? Eu vou falar, pô, vi aqui, agora tem 4 impostos aqui. Aí, aquela situação, né? Eu comecei a ficar ansioso, assim, preocupado, pô, ele vai falar, vai reclamar, vai falar com o meu patrão e tal. Eu falei assim, fiquei preocupado, falei assim, Deus, eu vou ligar pra ele e vou falar a verdade, pô. Não tem por que eu vou esconder, assim. Aí quando eu liguei pra ele, falando de tal, eu tô te ligando, você tinha me pedido pra me ver aqui uma situação de imposto e tal, eu tinha te passado que não tinha nada, mas aqui eu vi ver que realmente tem. Não, Rafael, eu tô sabendo que tem, tá tranquilo, pode mandar pra pagar. Falou só isso. Pô, eu falei, caraca, eu tava ansioso por quê, cara? Aqui, o que eu tô querendo dizer com isso, cara? Todo problema tem solução, cara. Só não tem a morte. Só não tem a morte, pô. Na verdade, a morte foi solucionada, né, por Cristo. Por Cristo, uma vez por todas. Isso aí. Para que a gente pudesse, né, ter vida eterna. Então, se você está sofrendo por ansiedade, por algum problema, procure ajuda. Mas entenda, cara, que qualquer problema tem solução, cara. Você pode estar endividado, pode estar quebrado, situação financeira ruim. Tem uma história de um desses caras que eu acompanho, Geraldo Rufino. Ele faliu 5 vezes. Na última vez ele falou que, se não me engano, pegou fogo na empresa dele, foi uma coisa do tipo. Ele dormiu e acordou com a dívida de 6 milhões. Hoje ele é dono de uma das maiores recicladoras da América Latina. Então, assim, tem jeito, cara. Tem jeito. Tem que recomeçar, Aí hoje o foco é na solução. Trabalhar, receber, pagar. Isso aí, hoje você está conseguindo administrar isso. Isso aí, então, você falou para quem está... Tem jeito. Fala aí pra galera aí, ó. Tem jeito. Você só precisa focar na solução. Porque quanto mais você focar nos problemas, mais eles vão crescer. Não é que você tem que esquecer os problemas, você tem que saber que existe um problema, mas que tem como você resolver. Focar na solução. Focar na solução. Que há solução. E nunca esquecer Deus. Né? Não, cara, isso a parte espiritual. Eu poderia ter feito todos os outros. Minha família poderia ter me abraçado do jeito que me abraçou, psicólogo. Minha esposa, psicólogo, psiquiatra. Mas, cara, se Deus não tivesse em primeiro lugar. Eu vou fazer só uma observação aqui que eu não falei lá atrás. Todos os momentos que eu estava empreendendo, eu ouvi muito isso aí, não sei se você já ouviu, que a gente costuma dizer aqui na igreja, né? Principalmente para a juventude. Tem tempo. Então, tipo assim, hoje se você estuda muito, se você trabalha muito, é o tempo do cara. Já ouviu isso? Sim. Que é o... Cara, eu cresci espiritualmente ouvindo isso, mas hoje eu entendo que isso está errado, cara. Eu entendo. Por quê? O tempo para Deus não muda, pô. Ele é o primeiro lugar. Por que eu estou falando isso? Nesse todo tempo... Caminhei muito com o Erlen, você lembra do Erlen? O Erlen. A gente caminhou. Está acompanhando aí, com certeza vai ver isso. Liderança de jovens juntos, adolescentes, encontrão, um movimento muito bom. Comecei a trabalhar em excesso. Me afastei da igreja em nenhum momento. Mas sem com que eu percebesse com esse lance de tempo que tu vai trabalhar demais, vai estudar demais, hoje o tempo é esse. Sem com que eu percebesse, a minha prioridade deixou de ser Deus. Deixou de ser Deus. Estava trabalhando demais, pô. Esse é o tempo de trabalhar. Meu irmão, é o tempo de trabalhar? Mas tu não pode, em momento nenhum, colocar Deus em segundo plano. Entendi. E aí, quando eu casei, que eu falei isso com um cara esse dia, Deus deixou de ser o meu primeiro plano. Estava afastado? Não, pô. Mas a minha prioridade era trabalhar. Raquel, que era minha esposa, estava em segundo plano, que hoje, Deus, família. Ela estava lá em terceiro, em quarto. De muitas vezes, ter condições de fazer algo, não fazia, porque não é prioridade, cara. Entendi. Então, para a pessoa que é jovem, que, cara, não vai nessa linha porque pode se enrolar. Então, tu tá estudando muito, trabalhando muito, beleza, mas não troca prioridade, pô. Eu não me afastei da igreja em momento nenhum, pô. Todo tempo eu estava trabalhando muito tempo para a igreja, mas assim, a prioridade minha não era Deus. Na verdade, o que acontece? A gente encaixa Deus na nossa agenda, né? Qual plano que ele está? Essa semana Deus está em terceiro, semana tem quarto. A gente faz toda essa agenda. E caraca, deu ruim aqui, vou encaixar uma devocional aqui, vou ver qual que eu posso fazer, onde eu posso encaixar Deus. Já deixa de ser prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus. E aí, se eu estou buscando Ele em primeiro lugar, velho, tudo que eu estiver buscando, além disso, meu trabalho, meu estudo vai fluir. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu poderia ter a minha família
sensacional do jeito que foi. Quero agradecer mais uma vez a ele, a minha esposa, meus pais, meu sogro, meu cunhado, meu irmão, todo mundo. Meu pastor, que me abraçou, legal, a igreja que orou por mim, algumas pessoas sabiam, os amigos e tal. Mas assim, eu poderia ter tido essa rede de apoio, buscar ajuda terapêutica e psiquiátrica. Mas se eu não tivesse Deus em primeiro lugar, não teria dado certo. Então, o primeiro passo tem que ser Deus. É onde eu estou falando, eu inverti a prioridade. E a primeira opção é ele. E começa no automático, né? Quando você não dá prioridade, aí começa. Mas eu tô falando, você vai enchendo a sua agenda. Eu escutei muito isso, andando nesses congressos, essas coisas, que é o tempo, o jovem tem o tempo dele de estudar muito, de trabalhar muito. Cara, tudo bem. Eu fiz isso, eu caí nesse erro. Entendi. Mas a palavra fala que eu tenho que buscar primeiro ele, pô. Então ele não pode ter segundo plano. Entendi. Então nos momentos que eu. Deus tem que estar em todo tempo como prioridade. E é aquilo que eu falei, cara, se tu botar ele em primeiro lugar, tu pode trabalhar com intensidade que o negócio vai virar. Pô, cara, brigadão, tá? Tamo junto. Show de bola. Você que foi abençoado por esse podcast, né? A gente sempre fala isso, né, produção? Meu amigo David. Compartilha, cara. Compartilha aí com a sua família, com o grupo de igreja. Deixa um like aí que é importante. O like aí no YouTube para poder me dar como prioridade, como relevante, né, o canal, né? Se inscreva no canal, se você ainda não faz parte do meu canal Sinalizando o Reino. E vamos para dentro, cara. O ano todo aí, muita gente pra gente conversar, muita gente pra gente trocar ideia, muitos assuntos. Esse ano a gente vai abrir bastante o leque de possibilidades, né, de assuntos, e tenho certeza que Deus está nesse negócio. Amém. E eu, sim, muito feliz mesmo, cara, por receber você aqui. Feliz demais. Eu agradeço. Ver você hoje, assim, restaurado, renovado, feliz, consciente do que você passou. Eu vi a terapeuta, eu falei pra ela assim, cara, eu tô me sentindo uma pessoa, cara, com a autoestima lá em cima. Isso é efeito do remédio? Falei pra ela falou assim, não, cara, isso aí é a pessoa que você estava tentando enterrar. É isso aí. Entendeu? Então eu agradeço pelo convite, fiquei feliz demais quando você me convidou. Show. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, como eu falei. O mínimo que eu posso fazer hoje é falar para as pessoas o que Deus fez na minha vida, né? Me livrou, me guardou. Então para mim é um privilégio, agradeço pela oportunidade. Que esse podcast, essa iniciativa, aquilo que a gente já falou lá atrás, tem que começar. Então, que isso continue crescendo, dando frutos, que abençoe outras pessoas, que daqui a pouco 1.000, 2.000, 3.000 inscritos, muitas visualizações, então que Deus possa abençoar a sua vida, que está à frente do podcast, a do David, e de todo mundo que estiver ouvindo. E o mais importante você já fez, deu o primeiro passo, começou. Aí daqui a pouco vai ter um telão bonito aqui, vai ter 4 pessoas sentadas aqui no papo. E se você quiser contribuir, a gente tem aí o Pix da igreja, vai estar na descrição do vídeo. E aí lá você pode ajudar a gente. Aí só coloca lá na descrição, né, do Pix, que é pro Sinalizando o Reino. Que aí a gente. Porque você tem que pagar, né, cara? Isso aqui custa dinheiro, isso aqui custa dinheiro. A televisão vai entrar aqui. E aí a gente vai devagarzinho, sem pressa. Melhorou, se você colocar ali uma foto do antes do agora. Era dentro da igreja, não era? Dentro da igreja, a gente está na sala agora, pintamos a sala. Até aí, você doou aí pra gente aí a tinta aí pra pintar essa bagaça aí. E a gente vai, cara. O reino de Deus, cara, é feito de amigos, né? Pessoas que querem bem do outro, querem crescer. Então, assim, não tem essa picuinha, né? De que eu sou melhor que ninguém, tal. Aprendi isso muito com o pastor Altino, cara. Você foi ovelha dele. Com certeza. Ele tem esse negócio de fazer, cara. Vamos fazer. E muitas vezes não tem ninguém pra fazer, ele ia lá e fazia. É obra, é coisa, cara, tem que fazer. Tem que fazer. E o legal de você fazer é que o exemplo não arrasta. Começa a fazer, cara. Daqui a pouco alguém vai estar junto contigo. Já tem ele, daqui a pouco tem outra pessoa. Começa a fazer. E continua. E importante que eu aprendi com você hoje, cara. Agora ver isso aí, essa questão aí os 2 personagens bíblicos de Noé e de Neemias. Vai embora, cara. Vai fazer que uma hora. Assim, no sentido que eu estou falando de, assim, sempre vão acontecer, vão haver pessoas para te desanimar, para ir contra, para falar uma palavra contrária, cara. Só que você tem que selecionar quem você escuta, a voz que você escuta. Se você tem convicção naquilo que Deus te chamou, cara, vai para dentro. Vai embora. Seu chamado é aquele ali, seu chamado é sua convicção para te servir, é naquela igreja, naquele local, para fazer determinada coisa, faça, continue.
porque a gente está sendo observado o tempo todo, não só pela igreja, mas por todo mundo que está ao nosso redor, cara. As pessoas estão observando. Então hoje o Marcos Paulo, que se tornou hoje, a Bibita está observando, seus amigos, seus familiares, né, a sociedade, que viu, o pessoal que viu você no hospital, os enfermeiros, os médicos. Já tava aparecendo aquele cara. Funcionário do hospital. Pô, aquele cara que veio aqui, que, pô, tentou suicídio 5 vezes, cara. Esse cara tá assim. Esse cara, pô, cara, realmente a gente vê Deus na sua vida. Realmente esse cara serve um Deus forte e poderoso. Muito bom. Vou fechar minha fala aqui, acho que está acabando já. Uma coisa que eu aprendi também, né? A gente tem aprendizado, a gente toma pancada às vezes para aprender. Sobre o recomeço, cara, ninguém recomeça do zero. Começar você às vezes começa do zero, mas recomeçar você sempre recomeça com alguma coisa. Entendi. Seja pelas coisas ruins que você passou, que tipo assim, tem coisa que eu olho para trás, cara, isso aqui hoje eu não vou fazer mais, isso aqui não tem como. Entendi. Então eu já recomecei com alguma coisa, com bagagem, com uma visão diferente do que eu passei lá atrás. Então agora eu tenho que fazer o quê? Continuar fazendo, todo dia, mas amanhã, por exemplo, tem mesa solidária lá na igreja. Sim. Cara, eu tenho ficado feliz em poder ir na mesa solidária ajudar. Quinta-feira tem culto, entardecer com Deus, 5 horas da tarde. Feliz em ir lá, pô. Coisa que eu não conseguia fazer. Entendi. Esse prazer realmente de sair de casa. Então, assim, esse recomeçar, né, já recomecei com uma bagagem diferente. Uma delas eu não tenho como hoje trocar a minha prioridade, que é Deus, entendeu? Então eu tenho prazer, coisa que eu às vezes queria fazer, porque lá na Central, por exemplo, eu era muito ativo, né? Eu não conseguia fazer, pô. Não conseguia estar envolvido com nada, porque sempre estava trabalhando. Então, esses momentos, que às vezes é uma coisa boa, você vai lá, de repente, ajudar a entregar uma senha, ou tomar um café com os irmãos, na terça-feira, na quinta-feira vai ter culto. Então são esses pontos que, tipo assim, cara, isso aí eu não posso cometer mais. Não tem mais como negociar, né? Isso aí. Teve coisa lá na igreja sexta, sábado, domingo, coloca na escala, vamos lá, vamos ajudar, entendeu? São coisas que eu não tinha como, porque estava trabalhando em excesso. Entendeu? Show de bola, meu amigo. Prazerzão, tá? Obrigado. Galera, compartilha aí. Manda para um amigo seu aí, de repente está passando por um momento difícil também de depressão, crise de ansiedade. E você pode abençoá-lo, ajudá-lo de alguma forma com esse bate-papo aí, com essa história maravilhosa desse meu amigo. Papito! Tamo junto. Obrigado, amigo. Obrigado. Valeu, meu. Valeu, gente. Um abração. Até a próxima. Um abraço.